Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 91. Após o fim da missão, Minato selou as memórias de todos, incluindo a sua. Antes de selar as memórias, Minato sentiu-se inquieto. Sentiu uma forte familiaridade com o garoto loiro, mas este parecia não reconhecê-lo. Ele queria perguntar sobre isso, mas temia que saber o futuro pudesse alterar as decisões que havia tomado, então Minato acabou abandonando a ideia. Depois de selar as veias e memórias do dragão, Minato liderou a equipe de volta para Konoha. Entretanto, na viagem de volta, Minato deixou a equipe e foi sozinho em direção ao coração da Terra do Vento. Com a técnica do deus voador do trovão e nenhum companheiro de equipe por perto, contanto que ele mantivesse chakra suficiente para teletransporte, ninguém poderia ameaçá-lo. No distrito Uchiha da vila de Konoha, Mikoto, exibindo uma atitude madura e gentil, ficou do lado de fora por um tempo antes de finalmente respirar fundo, encorajar-se mentalmente e então apertar a campainha. Depois de um momento, a porta foi aberta. Mikoto-san, o que te traz aqui tão cedo? Yoichi ficou surpreso ao ver a pessoa lá fora e não pôde deixar de perguntar. Além disso, o traje de Mikoto hoje chamou sua atenção. Um vestido preto justo, que parecia ter peças que marcavam a cintura, possivelmente para modelar a cintura após o parto. Mas isso só realçou a cintura fina de Mikoto, tornando as curvas amplas e a pedra de amolar extremamente chamativas. Já são 10 horas, Yoichi-kun. Não foi você quem me avisou ontem? Mikoto ficou surpresa e então conseguiu dar um sorriso forçado e gentil, mas o que ela realmente pensava só ela sabia. Sendo assim, por favor, notifique a todos sobre este assunto, Mikoto-san. Embora a maioria dos membros do clã saiba disso após a última reunião, sempre há alguns que não sabem. Depois de dizer isso, Yoichi se virou e entrou na casa. Mikoto hesitou por um momento antes de segui-lo. No entanto, ela tirou suas sandálias de salto alto na entrada, sem notar os chinelos de hóspedes. Depois de um momento de hesitação, ela entrou, seus pés de meia fazendo um som de batida. Ao chegar na sala de estar, Mikoto viu Yoichi sentada à mesa e a seguiu, suas curvas voluptuosas pressionando seus pés translúcidos com meias. Esta é uma introdução detalhada ao sistema de bem-estar Uchiha, essencialmente motivando os membros do clã a se esforçarem em seu treinamento para se tornarem jonins. Agora cabe a você, Mikoto-san, a fixar isto em um local visível na área do clã. Depois, notifique aqueles que talvez não vejam e, por fim, resuma os dados de todos, como idade e membros da família. Depois que Yoichi terminou de falar, ele gentilmente aconselhou. Ouvi dizer que Mikoto-san tem estado ocupado com as crianças. Se estiver muito cansativo, por favor, me avise diretamente, e eu encontrarei alguém para ajudá-lo. Não se preocupe, Yoichi-kun, estou bem. Mikoto interrompeu a gentil persuasão de Yoichi, sentindo-se desafiadora em seu coração. Ela era uma jonin da vila de Konoha, e se não fosse por sua família, ela ainda seria uma kunoichi poderosa. É mesmo? Com a sua palavra, Mikoto-san, me sinto aliviado. Depois, estarei esperando as boas notícias em casa à tarde. Boa tarde? Yoichi-kun, você precisa disso para esta tarde? Os lábios de Mikoto se abriram em surpresa, imaginando como ela poderia completar tudo em apenas algumas horas. Não consegue. Sem problemas, Mikoto-san. Vou pedir mais ajuda ao Kenji mais velho. Depois de dizer isso, Yoichi fingiu se levantar, pronto para pedir ajuda ao segundo ancião. Ao ver isso, Mikoto ficou ansiosa. Ela representava Fugaku para ganhar reputação, mas se parecesse cansada demais para lidar com a tarefa no primeiro dia, não seria para ganhar reputação, mas para perder prestígio. Espere um momento, Yoichi-kun. Ela estendeu a mão para parar Yoichi, agarrou-o e depois disso, ela se molhou. Mesmo tomada pela vergonha, Mikoto sabia que não podia ficar ali deitada como um avestruz. Quanto mais esperasse, mais envergonhada ficaria. Mikoto enterrou o rosto no chão, fechou os olhos e se forçou a falar. Sinto muito, Yoichi-kun, eu me descontrolei hoje. Você poderia, por favor, sair e me emprestar uma muda de roupa? Por favor. Suas últimas palavras foram quase gritadas com os olhos fechados, sem entender o que estava fazendo hoje. Se ao menos o tempo pudesse ser revertido, Mikoto preferiria morrer a concordar com o pedido de Fugaku. Vou ver o que consigo encontrar. Yoichi retornou rapidamente com um conjunto de roupas ninja e uma toalha, dizendo, essas são algumas que eu nunca usei antes. Obrigado. Depois de um tempo, sons de farfalhar surgiram de dentro, mas pararam de repente. Mikoto perguntou hesitante em voz baixa, posso usar o banheiro? É no primeiro andar, fique à vontade. Depois que Yoichi saiu, tendo visto o suficiente, presumindo que Mikoto-san não o deixaria ver mais, ele foi para o pátio. Ao ouvir os passos de Yoichi se afastando, a vergonha de Mikoto diminuiu um pouco, caso contrário. Teria sido insuportável trocar de roupa com um homem parado do lado de fora da porta. Agora, olhando para trás. Originalmente, ela queria trocar de roupa rapidamente e ir embora, mas Mikoto percebeu que estava encharcada pela água morna do riacho, o que sujaria suas roupas de ninja. Então Mikoto pediu seriamente para usar o banheiro. Depois que a porta da sala foi aberta silenciosamente, Mikoto, enrolada em uma toalha, espiou. Verificou os dois lados e então caminhou apressadamente até o banheiro com suas roupas. Logo, o som da água saindo do chuveiro encheu o banheiro. Dessa vez não era água do riacho, mas água do chuveiro. Mikoto se lavou o mais rápido possível e depois lavou suas roupas. Encontrando uma secadora, ela secou suas roupas rapidamente.
Depois de arrumar tudo, Mikoto olhou no espelho, com as bochechas coradas, os olhos úmidos como se estivessem encharcados, e não conseguiu deixar de se lembrar dos eventos recentes. Tapa, tapa. Mikoto deu um tapa no rosto e então falou para o seu reflexo: se recomponha. Afinal, se esse assunto for resolvido, não será tão difícil conversar com Yoshikun. Só ele sabe sobre o que aconteceu agora, contanto que não fale sobre isso. Com essa resolução, Mikoto corajosamente saiu descalça, com a meia calça molhada demais para ser usada, deixando seus pés expostos. Logo, ela encontrou Yoichi no pátio e rapidamente se aproximou dele. Ao ver Yoichi se aproximando, Mikoto imediatamente adotou uma atitude sincera e disse: Yoichi-kun, eu fui muito rude agora mesmo. No entanto, por favor, mantenha o incidente de hoje em segredo. Eu imploro. Eu me recuso. Pretendo perguntar ao chefe do clã o que os eventos de hoje significam para Mikoto-san. Agora, a sala de estar está suja e o assunto não está resolvido. Mikoto-san, é melhor discutir isso com o chefe do clã. Yoichi tomou a iniciativa, jogando a culpa em Mikoto. Não, por favor, não conte ao Fugaku. Eu imploro, Yoichi-kun. Mikoto entrou em pânico e implorou com a voz chorosa: eu imploro, Yoichi-kun. Vou limpar a sala e pagar o tatame. Estou sem dinheiro? Parece que Mikoto-san ainda não percebeu seu erro. Ao ver Mikoto se assustar tão facilmente, os lábios de Yoichi se curvaram levemente, mas ele rapidamente se recompôs, demonstrando uma expressão raivosa. O chefe do clã está te enviando para me humilhar? Você sabe que eu aspiro a ser o chefe do clã, então usa esse método quase humilhante, querendo manchar minha reputação, certo? Ao ouvir tais palavras, Mikoto estava à beira das lágrimas, explicando apressadamente com a voz soluçante: não, isso não é verdade. Hoje a culpa foi minha. Não tem nada a ver com Fugaku. Não é uma ordem do Fugaku? Se o problema é só seu, como vai se redimir? Não mencione mais gastar dinheiro em tatame. Se sugerir uma solução tão tola, tratarei o Fugaku da mesma forma e pedirei a opinião dos anciãos. Enquanto Yoichi falava, ele entrou na casa e Mikoto seguiu hesitantemente, logo alcançando. Yoichi-kun, por favor, me dê uma chance. Eu sinceramente farei as pazes. Como você vai fazer as pazes? Ah? Mikoto, confuso e percebendo que Yoichi estava cedendo, disse em pânico: o que quer que Yoichi-kun sugira para fazer as pazes, eu farei. Ainda não decidi, nem sei o que você poderia fazer. Vamos anotar por enquanto. Yoichi pegou um pedaço de papel e uma caneta e, considerando a capacidade do Sharingan de imitar a escrita, também pegou uma caixa de tinta de selo e a colocou na frente de Mikoto. Escreva: os eventos de hoje e sua promessa de se redimir comigo. Se não estiver disposto, deixe os anciãos julgarem. Mikoto-san, não estou te forçando. Ao me oferecer para te ajudar a esconder isso, já estou te dando as costas. Se fosse Fugaku, eu definitivamente não o deixaria escapar tão facilmente. O papel, a caneta e a tinta do selo estavam diante de Mikoto, que depois de tantas perturbações, teve seu julgamento muito diminuído, especialmente ao ouvir a menção de envolver os anciões, algo a que ela se opunha veementemente. Yoichi-kun, eu escrevo. Mikoto concordou apressadamente e, atendendo ao pedido de Yoichi, escreveu os eventos do dia e sua promessa, afirmando que faria qualquer coisa para compensar Yoichi. Depois de escrever, Mikoto se sentiu como uma marionete, completamente sem noção do que fazer em seguida, olhando impotente para Yoichi. Assim que suas roupas estiverem secas, pegue o aviso do sistema de assistência social Uchiha e volte para casa. A tarefa de coletar informações sobre a casa pode esperar até amanhã. Yoichi acenou com a mão, mas Mikoto, chocada, apontou para si mesma e perguntou: ainda estou encarregada deste assunto? Ela pensou que Yoichi usaria o escândalo recente para tirá-la da tarefa, mas ele surpreendentemente continuou a confiá-la a ela. Se você não está no comando, como vai explicar isso ao seu marido? Você vai revelar esse assunto? Yoichi acenou com o papel na mão, continuando a falar com Mikoto. Tenha um bom desempenho no futuro, e não será impossível devolver isso a você. Mas a maneira de ter um bom desempenho dependia dele. Eu entendo. Mikoto falou suavemente e então se preparou para pegar o aviso do sistema de assistência social Uchiha que ela havia deixado na sala de estar. Entretanto, ao entrar na sala de estar e ver o tatame manchado de água, seu rosto ficou vermelho e ela rapidamente levantou o tatame para descartá-lo, com a intenção de substituí-lo por um novo. Mas Yoichi gesticulou para que ela saísse imediatamente. Capítulo 92. Mulheres que vivem vidas isoladas são muito fáceis de enganar, pois não têm nenhuma experiência real. Yoichi olhou para o bilhete de promessa deixado por Mikoto-san, pensando consigo mesmo que a pele úmida que ela tinha depois do banho quase fez com que ele, um ninja, que praticava ascetismo há quase 3 anos, perdesse o controle. Ele pensou nas mágoas do passado infligidas a ele pelo chefe do clã Fugaku e decidiu que iria recuperá-las por meio da esposa do chefe do clã. Ele planejou guardar este documento com segurança, pois agora não era o momento certo. Atualmente Mikoto estava apenas assustada, e era muito provável que ela recuperasse a compostura mais tarde. A razão pela qual Yoichi continuou a envolver Mikoto com o sistema de bem-estar Uchiha era para mantê-la por perto, reforçando seus comandos e seu sentimento de culpa. Ele realmente precisava de alguém para fazer recados para ele, já que o ancião Kenji havia apresentado muitos membros do clã que eram habilidosos em negócios e interações interpessoais, mas Yoichi havia mandado todos embora.
Após a última reunião do clã, mais 2 pessoas foram apresentadas e também enviadas por Yoichi para assumir a gestão dos negócios de armas militares do clã. Agora, Yoichi não tinha ninguém para fazer recados ao seu lado. Ele precisava de um mediador. Quanto a Mikoto desempenhar esse papel, Fugaku estaria disposto. Se Mikoto demonstrasse a mínima relutância, estima-se que Fugaku humildemente pediria a Mikoto que ajudasse Yoichi. Isso também o ajudaria a reunir alguma informação. Dada a personalidade de Mikoto, se Fugaku perguntasse, ela certamente contaria tudo o que sabia. Mas isso seria tudo, pois saber mais os deixaria sem recurso. Além de saber quanto dinheiro Yoichi poderia ganhar e quanto ele gastava por mês para subornar os membros do clã, Fugaku não tinha outros meios. Mikoto, apesar de ter dados e notícias em primeira mão, não conseguiu sacar um único centavo. O topo e a base eram todos controlados pelo ancião Kenji e seus indicados. Quanto mais eles sabiam, mais desespero Fugaku sentia, pois, além do título de chefe do clã e do apoio à facção da paz, ele não podia fazer mais nada. Até mesmo as famílias dos ninjas da facção da paz estavam aceitando o dinheiro de Yoichi. Se eles falassem mal de Yoichi ao retornar para casa, isso primeiro causaria discórdia dentro da família. Família e crenças, essas pessoas sempre têm que escolher uma. Depois de refletir, Yoichi ficou ainda mais determinado a ter Mikoto, a esposa do chefe do clã, como sua assistente de recados. Se não fosse pelo chefe do clã ter mencionado isso na reunião do clã, ele não teria pensado nisso. Bum! Explosões repentinas irromperam na noite, seguidas por chamas altíssimas. É o ninja de Konoha, aquele ninjutsu, ele é o relâmpago amarelo de Konoha. A marcha rápida do ninja da areia identificou o inimigo através do ninjutsu parecido com o Rasengan e da aparência loira, reconhecendo imediatamente quem era o inimigo. Embora Minato fosse famoso no mundo ninja, ele ainda não havia chegado ao ponto em que a vila ninja de Rock ordenou, ao ver o flash amarelo, abandone a missão e recue imediatamente. Minato estava apenas começando a fazer seu nome no mundo ninja. Além disso, essa era a marcha rápida dos ninjas da areia, com 500 ninjas da areia e muitos lutadores poderosos entre eles. Eles ousariam confrontar até mesmo a presa branca de Konoha. Macho, não deixe que ele traga a mensagem de volta. Ao comando, instantaneamente mais de uma dúzia de ninjas da areia o seguiram, ousando confrontar após ouvir o nome do flash amarelo, confiantes em sua própria força. O ninja sensorial imediatamente usou o ninjutsu e então disse em voz alta, eu mirei, ele não pode escapar. Perseguir. Vendo Minato escapando com a técnica de cintilação corporal, o ninja da areia também o perseguiu com a técnica de cintilação corporal. A inteligência da equipe deles não pode vazar, então eles devem capturar o flash amarelo hoje. Após uma perseguição contínua por alguma distância, Minato sentiu um número de pessoas o perseguindo por trás e então parou, sacando 8 kunai do deus voador do trovão. Ele calmamente disse, vamos resolver isso primeiro. Ao jogar a kunai, os ninjas da areia que se aproximavam, ao verem a kunai, reagiram primeiro com cautela, mas ao verem a maneira estranha como Minato as jogava, não conseguiram deixar de sentir um pouco de desprezo. Uma das kunai até pousou no chão a seus pés, levando o marionetista da areia a dizer ironicamente, o flash amarelo não é nada além disso. Antes que ele pudesse terminar a frase, ele viu Minato aparecer instantaneamente na sua frente. Sua expressão fria enquanto ele rapidamente cortava seu pescoço com uma kunai. Desculpe, isto é uma guerra. Antes que as palavras saíssem, Minato usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar para a próxima kunai. O chakra azul rapidamente se condensando em um Rasengan em sua mão, destruindo diretamente a arma do oponente, então a pressionou ferozmente contra o abdômen. Outra morte. Com a técnica do deus voador do trovão, Minato apareceu atrás da terceira pessoa, a kunai apunhalando o coração do ninja da areia na frente dele, teletransportando-se para longe antes que o sangue pudesse jorrar. No quarto teletransporte, a kunai perfurou o olho até o cérebro. O quinto teletransporte, o Rasengan, atingiu a posição do coração. Na noite escura, Minato era como ceifador de vidas, usando a técnica do deus voador do trovão para voar na frente dos inimigos repetidamente. Suas kunai e Rasengan lançados casualmente tiravam completamente as vidas dos ninjas da areia antes que eles pudessem reagir. Em apenas 3 segundos, 6 ninjas de elite da areia foram mortos pelas mãos de Minato. O ninja da areia só conseguia ver seu cabelo amarelo, e aqueles que o encaravam já estavam mortos. O sétimo. Desta vez houve um erro, a expressão de Minato ficou mais séria. Ele não cometeu nenhum erro, foi o ninja da areia que foi repentinamente arrastado para trás pela areia dourada que apareceu sob seus pés, fazendo com que sua kunai deixasse apenas um ferimento no ombro do oponente. Flecha amarelo. Rasa chegou, vendo a perda de tantos aldeões em tão pouco tempo, cheio de raiva. E ele também notou que a técnica de cintilação corporal quase invisível de Minato era feita através de teletransporte para kunai, e ele possuía liberação magnética. Liberação magnética, funeral de pó de ouro. Rasa bateu palmas, um chakra intenso irrompeu dele, e de repente a areia dourada irrompeu do chão a 100 metros de distância, cobrindo toda a kunai do deus voador do trovão de Namikaze Minato. Essa é a liberação magnética do terceiro Kazekage? Minato, vendo a situação se desenrolar diante dele, ficou chocado. Sua técnica do deus voador do trovão, se tivesse um medo, seria a liberação magnética que manipula metal. As kunai do deus voador do trovão que ele havia lançado agora estavam reunidas na areia dourada, perdendo seu propósito de teletransporte.
Com uma ação rápida, Minato lançou 3 kunai do deus voador do trovão em direção a Rasa, mas Rasa, vendo isso, acenou com a mão, usando diretamente a liberação magnética para congelar a kunai do deus voador do trovão no ar. Como esperado, Minato exclamou interiormente, embora ele pudesse plantar selos do deus voador do trovão em qualquer lugar. Ele precisava se aproximar do oponente com a kunai do deus voador do trovão, e agora este lugar havia se tornado o território do oponente. Mão de pó de ouro. O mar de pó de ouro no chão de repente estendeu enormes palmas de areia. Minato pulou 3 vezes, mas na última vez ele ainda foi pego por uma mão gigante de pó de ouro. Porém, infelizmente, ele imediatamente usou o Rasengan, quebrando a mão gigante de pó de ouro. Liberação magnética, pó de ouro. Você deve ser o discípulo do terceiro Kazekage Rasa. Minato olhou para Rasa com uma expressão séria. Essa pessoa estava colocando uma pressão considerável sobre ele. A coesão do pó de ouro era forte, e o Rasengan teve dificuldade em quebrá-la. Além disso, suas kunai do deus voador do trovão eram visíveis. Ele não tinha como se aproximar e plantar um selo antes do combate corpo a corpo. Vocês aparecendo aqui parece que vocês, ninjas da areia, têm grandes ambições? Vocês querem começar uma guerra. Vá até o submundo e pergunte. Enterro em pó de ouro. Rasa, olhando para Minato como se ele já fosse um homem morto, bateu palmas, invocando uma onda de pó dourado de quase 100 metros de altura do chão, como um verdadeiro tsunami avançando em direção a Minato. E Rasa também ergueu muros de areia ao redor. Ele pôde controlar o deus voador do trovão kunai em primeira instância. Hoje ele deve matar o relâmpago amarelo de Konoha. Realmente formidável. A expressão de Minato era séria. Se ele não escapasse, ele só conseguiria invocar Gamabunta para lutar. Mas não havia necessidade disso. A força e a inteligência de Rasa já estavam um tanto testadas. Não havia necessidade de uma luta desesperada. Com um movimento rápido, Minato desapareceu de repente, fazendo Rasa franzir a testa. Ele havia reunido todas aquelas kunai teletransportadas e não tinha visto nenhuma sobrando até agora. Tomozu, onde ele está? Kazekage-sama, não consigo mais senti-lo. O flash amarelo se libertou instantaneamente do meu bloqueio sensorial agora mesmo. Tomozu, o ninja sensorial, explicou rapidamente que teoricamente, um bloqueio sensorial a 2 km de distância seria suficiente para alcançar o inimigo, mas agora ele perdeu repentinamente a sensibilidade de Minato. Isso significava apenas uma possibilidade. O oponente havia se teletransportado usando aquele ninjutsu, a mais de 2 km de distância. Rasa declarou severamente. Ele deixou uma kunai para escapar antes, hein? Tragam de volta os corpos dos nossos camaradas e continuem marchando. Com a grande força descoberta pelo oponente, esse assunto provavelmente chegará a Konoha em breve. Ele não poderia adiar mais. Após retornar à tropa, Rasa imediatamente chamou um ninja mensageiro, instruindo-o a enviar uma mensagem à vila. Mova Shukaku para a linha de frente. Originalmente, de acordo com o plano, Shukaku deveria aparecer no campo de batalha na forma de uma cauda apenas nos estágios intermediários ou finais da guerra. Mas agora ocorreu um acidente, e sua marcha ficou conhecida por um ninja de Konoha. Abandonar a guerra era absolutamente impossível. Rasa precisava dessa vitória para estabelecer sua posição como quarto Kazekage. Ele pretendia usar um ataque surpresa de força absoluta para ganhar uma posição vantajosa na guerra contra Konoha. Em outro lugar, a figura de Minato apareceu em um lugar cheio de pedras. Teletransportar-se para uma distância tão longa diretamente fez com que ele usasse de 30 a 40% de seu chakra. Sua pele estava um tanto pálida. Rapidamente pegando as pílulas de soldado e consumindo-as, Minato então esperou silenciosamente que seu chakra se recuperasse. Enquanto recuperava seu chakra, Minato também pegou um mapa para ver. Shibi-san e os outros já devem ter chegado aqui, então posso encontrá-los aqui. Então devemos voltar correndo para a vila. Então Minato fechou os olhos para se lembrar que a direção da grande força ninja da areia era claramente em direção à Terra dos Rios e, recentemente, a Vila da Areia estava coletando suprimentos militares. Eles querem começar uma guerra. Após confirmar isso, Minato não esperou que seu chakra se recuperasse completamente e começou a andar em direção a Shibi-san, com o objetivo de relatar essa informação à vila o mais rápido possível. Nada mal, vocês 3 completaram um total de 20 missões de nível D, e seu controle sobre o chakra está quase no fim, é hora do próximo teste. Yoichi disse aos 3 alunos à sua frente que dominar o controle de chakra é essencial para o progresso futuro, e que o controle de chakra deles é muito bom entre os Chunin, considerado na categoria aceitável. Yoichi-sensei, que tipo de teste você está planejando para nós? Kurenai perguntou alegremente. O tempo que passaram juntos também fez com que os 3 entendessem a personalidade de Yoichi. Siga os comandos do professor durante as missões e treinamentos. Além disso, o temperamento de Yoichi-sensei é muito bom. Ele é apenas alguns anos mais velho que eles. E ele os convida generosamente para refeições, sem se importar com as despesas. Matando. Yoichi disse secamente. Em seguida, selecionarei missões de rank C especificamente para assassinato. Vocês devem se adaptar rapidamente para matar o inimigo no menor tempo possível. Se alguém hesitar, dando ao inimigo a chance de matá-los. Claro, salvarei suas vidas, mas não posso garantir se vocês ficarão incapacitados. Entendido, Yoichi-sensei. Os 3 responderam seriamente. Tornar-se um ninja significa encarar isso. Sem a determinação de matar, só é possível se machucar.
Embora Kurenai e os outros tenham dito isso, só veríamos na época se eles realmente conseguiriam fazê-lo. Kurenai de repente levantou a mão e perguntou: Yoichi-sensei, já que vamos realizar missões de nível C, você poderia nos ensinar um pouco de ninjutsu? Ninjutsu. Yoichi olhou para os 3 estudantes, parecia que eles tinham discutido isso com antecedência, todos olhando para ele com olhos esperançosos. Deixe-me lhe dar algumas orientações hoje, mas em vez de lhe ensinar ninjutsu que não lhe convém, o que mais precisamos agora é fortalecer seus pontos fortes. Yoichi-san criou 2 clones de sombra e depois de separar os 3 alunos, começou a dar orientação individual. Ele ensinou técnicas de ilusão a Kurenai para liberar ilusões de uma maneira mais secreta e causar efeitos inesperados. Ele ensinou Rumi a aumentar o fluxo de chakra, tornando-a mais rápida no combate corpo a corpo e seus socos mais fortes. Ele ensinou Kazuhito a manusear ferramentas ninja, dando às armas de arremesso uma segunda chance de matar, deixando o inimigo mais cauteloso. Elas não eram difíceis, então Yoichi deu a eles apenas um dia para dominar as técnicas, planejando deixar a vila para missões depois de amanhã. Após dissipar os clones das sombras, as memórias e o chakra retornaram ao corpo original. Retornando e se sentindo cansado, principalmente porque Gates o acompanhou no treinamento no pátio durante toda a manhã. Rugido. Eu não reclamei de cansaço, e você já está reclamando. Olha só essa gordura em você. Yoichi deu um tapa nas costas de Gates. Se não fosse pelo pelo, seus tapas teriam levantado ondas de gordura. No entanto, ter Gates o acompanhando na prática de técnicas de gravidade teve um efeito melhor do que usar pesos. Agora no modo de chakra de liberação de relâmpagos. Espadas e lâminas não podiam ferir Yoichi. Nem o jutsu de liberação de água nem o de liberação de terra conseguiram afetá-lo. Ding-dong. Quando Yoichi estava prestes a continuar treinando com Gates, a campainha tocou de repente. Yoichi, ouvindo a campainha, caminhou em direção à porta da frente. Quem pode estar visitando a essa hora? Capítulo 93. É o Mikoto-san, eu estava treinando, então demorei um pouco para abrir a porta. Entre, por favor. Yoichi naturalmente acolheu Mikoto em sua casa, embora sua expressão estivesse longe de ser relaxada. Ela já havia enfrentado humilhações ali antes e fazia apenas um dia. Não havia como Mikoto esquecer aquilo. Mas Yoichi já havia entrado e Mikoto, lembrando-se dos avisos e apelos do marido, bem como de seu olhar esperançoso, parou na porta por 2 minutos antes de abaixar a cabeça e entrar. Ainda sem conseguir encontrar os sapatos de hóspede no Genkan, Mikoto entrou calçando suas meias pretas. As meias calças que usará da última vez foram descartadas depois que elas levou para casa. Ao entrar, Mikoto viu Yoichi enxugando suor com uma toalha, revelando uma parte superior do corpo robusta e músculos perfeitamente aerodinâmicos. Tendo treinado no modo de chakra de liberação de relâmpagos por 2 anos, a condição física de Yoichi era, sem dúvida, a mais forte do clã Uchiha. O treinamento combinado de controle de gravidade e roupas pesadas fez Yoichi sentir que não estava longe de alcançar um corpo como o terceiro Raikage, que poderia suportar até mesmo o jutsu de liberação de vento de nível S. Em mais alguns anos, ele também poderá atingir esse nível. Yoichi-kun. Depois de olhar 2 vezes, Mikoto de repente voltou à realidade. Ela era uma mulher casada que havia dado à luz. Como ela podia encarar o corpo de uma jovem daquele jeito? Então ela rapidamente desviou o olhar, chamando o nome de Yoichi enquanto pegava o livreto de informações sobre os membros do clã que havia trazido consigo. Espere um momento, Mikoto-san. Por favor, vá para a sala primeiro. Você realmente quer que eu discuta coisas com você enquanto estou coberto de suor? Yoichi não olhou para Mikoto-san e pediu diretamente que ela esperasse na sala de estar. Embora Mikoto não quisesse ir para o lugar onde ela havia perdido a face, certamente não era apropriado discutir assuntos no quarto. Então ela suprimiu sua vergonha e foi para a sala de estar, que lhe proporcionou memórias inesquecíveis da última vez, evitando cuidadosamente o local anterior e sentando-se sobre os joelhos. Depois de um tempo, Yoichi chegou à sala de estar e vestiu roupas limpas. Yoichi-kun, eu trouxe as coisas que você pediu da última vez em relação ao sistema de bem-estar Uchiha, notifiquei a todos. Mikoto, vendo Yoichi chegar, acalmou suas emoções e começou a discutir o assunto principal. Bom trabalho, até o cronograma está bem planejado. Vamos prosseguir com este plano. Os valores de assistência social para o shinobi do clã são altos demais para serem distribuídos diretamente, então vamos depositá-los diretamente em suas contas bancárias. Pessoas comuns podem receber dinheiro. Os envelopes de dinheiro preparados por Yoichi traziam seu nome e suas bênçãos. Aqueles que recebessem o dinheiro certamente viriam seu nome e expressariam sua gratidão. Quanto ao shinobi do clã, todos sabiam que iniciou o sistema de bem-estar Uchiha, então não havia necessidade de lembretes explícitos. Sobre o assunto que discutimos da última vez, Mikoto-san, como você o considerou? Última vez. Ao ouvir isso, Mikoto imediatamente se lembrou da tarefa de se tornar assistente de recados de Yoichi, não apenas responsável pelo sistema de bem-estar Uchiha, mas também gerenciando as comunicações de seus outros negócios. Produtos farmacêuticos, jogos de ninja, pesquisas sobre trajes de combate e equipamentos militares, entre outros. Inicialmente Mikoto não tinha planejado contar a Fugaku sobre o caso do assistente de recados, mas estava perdida em pensamentos depois de voltar para casa naquele dia. Fugaku percebeu que algo estava errado e perguntou sobre o assunto.
Assustada com o questionamento repentino de Fugaku, Mikoto não pôde revelar o assunto. Apressadamente revelou a oferta de Yoichi para torná-la sua assistente de recados e gerenciar as comunicações de todos os seus negócios. Ao ouvir isso, Fugaku ficou interessado. Após algumas perguntas, desejou que Mikoto se tornasse definitivamente sua assistente, para ajudá-lo a reunir informações cruciais. Fugaku fez esse pedido com sinceridade e esperança nos olhos. Somado ao desejo de Mikoto de recuperar o bilhete, ela concordou. Concordo. Se precisar de alguma coisa no futuro, Yoichi-kun, por favor, me dê um comando. Mikoto curvou-se levemente, revelando inadvertidamente uma curva modesta, e falou com Yoichi em uma postura baixa. Neste momento, preciso que você cuide de algumas coisas. O estoque de armas e explosivos do clã está muito baixo. Diga a Shinya e Hideto para começarem hoje mesmo, triplicando o estoque de armas e multiplicando em 10 o número de explosivos. Além disso, Mikoto-san, por favor, peça ao chefe do clã para me dar o livro Razão Financeiro dos Suprimentos Militares do clã. As despesas atuais estão um pouco altas. Além disso, se houver alguma notícia dos Tokugawa, avise-me imediatamente. Os trajes de combate estão relacionados à segurança de todos os membros do clã. Se não houver nenhuma, Mikoto-san, se você tiver tempo, também pode visitar a fábrica de trajes de combate com mais frequência para coletar informações. Comparado aos jogos ninja e aos assuntos anteriores, não é tão crucial, mas ainda é uma importante fonte de renda. Se o Yuto-kun tiver alguma notícia importante, por favor, me avise imediatamente. A propósito, Mikoto-san, a menos que haja algo especial, por favor, venha à minha casa às 9 horas para relatar vários assuntos. Yoichi atribuiu muitas tarefas, deixando Mikoto um tanto atordoada. No entanto, depois de um momento, ela percebeu que estava sendo incumbida de se envolver em todos os aspectos. Como ele poderia confiar tanto nela? Às 9 da manhã está ótimo, posso providenciar a visita de Itachi até lá. Mas Yoichi-kun, você tem certeza de que quer me confiar tanta coisa? Mikoto se sentiu incomodada, pois o marido lhe implorou para roubar informações. Yoichi-kun também devia estar ciente disso. Então por que confiar tanto a ela? Será que foi intencionalmente que ela deixou a informação passar? O que houve? Muita coisa para lidar? Não, mas eu sou a esposa de Fugaku. Sua voz sumiu com essas últimas palavras. E daí se você é a esposa do chefe do clã? Embora eu não me dê bem com Fugaku, não tenho ressentimentos contra você, Mikoto-san. O comportamento de Yoichi mudou completamente em relação ao dia anterior, e sua bela aparência fez Mikoto acreditar ainda mais em suas palavras. Fazer este trabalho tão bem demonstra a capacidade de Mikoto-san. Mesmo os membros mais impulsivos do clã, embora possam não gostar do chefe, nunca falaram mal de você, Mikoto-san. Isso demonstra que suas capacidades e seu caráter são impecáveis. Yoichi continuou elogiando Mikoto. Tudo bem, Mikoto-san, se você consegue lidar com isso, então não há mais nada a dizer. Eu confio em você. Então, tudo bem. Mikoto concordou com um pouco de culpa, escolhendo o marido em vez dos princípios dessa vez. Yoichi percebeu isso, mas Mikoto, sendo educada, priorizou a família, disposta a abrir mão de seus princípios por ela. No entanto, a vergonha em seu coração não havia desaparecido completamente. Enquanto ela sentisse vergonha, a culpa acumulada por tanto tempo acabaria por explodir. Então, deixarei os assuntos que discutimos com você. Se um dia não for suficiente, volte depois de amanhã para me informar. Depois de falar, Yoichi fez sinal para que Mikoto pudesse ir embora. Ele havia organizado muitas tarefas e se Mikoto quisesse se sair bem, talvez não tivesse tempo para cuidar da casa nos próximos dias. Fugaku provavelmente encorajaria Mikoto, já que assumir essas tarefas permitiria que Fugaku entendesse a inteligência de Yoichi. Agora que Yoichi estava buscando agressivamente a posição de chefe do clã, Fugaku viu isso como uma excelente oportunidade e não a perderia. Mikoto, carregando uma pilha de documentos, voltou para casa e encontrou Fugaku, que não havia ido à polícia e estava esperando por ela em casa. Mikoto, você voltou. Como foi? Depois de perguntar, Fugaku notou os documentos nas mãos de Mikoto, lembrando-se de que ela não os tinha quando saiu. Aquilo é. O coração de Mikoto disparou. Ter recebido tanta confiança de Yoichi e agora estar prestes a traí-la ao voltar para casa a deixava muito desconfortável. Fugaku, estes são todos os negócios sob o nome de Yoichi. Ele me pediu para atuar como contato. Talvez eu precise visitar muitos lugares nos próximos dias. Fugaku, devo recusar esta tarefa? Ao final da frase, o tom de Mikoto era quase suplicante, esperando que o marido concordasse para que ela não precisasse mais agir como espiã. Ela preferia ser dona de casa. No entanto, Fugaku suspirou e disse, Mikoto, eu sei que assumir tantas tarefas de repente pode ser cansativo para você, mas por favor, persevere. Só entender os movimentos dele já é suficiente. Vou garantir que alguém cuide bem de Itachi e voltarei da polícia o mais rápido possível. Fugaku. Por favor, Mikoto. Quando Fugaku disse isso, o gentil Mikoto não sabia como recusar e finalmente concordou com a cabeça. Obrigado, Mikoto, por isso. Quando Fugaku estava prestes a examinar os documentos que Mikoto trouxe, alguém bateu na porta. Quando Fugaku foi abrir a porta, Mikoto respirou aliviada. Ela apenas se sentia relutante em deixar Fugaku ver os documentos. Apesar da confiança de Yoichi, ela se voltou contra ele e traiu essa confiança, o que não condizia com o código ninja. Quando Fugaku ouviu que a vila estava convocando todos os Jounin, ele sabia que algo significativo havia acontecido. Convocar todos os Jounin normalmente indicava um assunto entre nações.
Com esse pensamento, Fugaku se virou para Mikoto e disse, Mikoto, vou sair um pouco. Volto logo. Mikoto assentiu e respondeu, entendo, Fugaku. Eu também vou cuidar das coisas. Não apenas Fugaku, mas todos os Jounin da vila foram convocados, incluindo Yoichi. Excluindo aqueles em missões externas, os Jounin da vila se reuniram no escritório do Hokage. O clã Uchiha tinha um total de 12 Jounin que passaram nos exames Jounin, incluindo Yokogawa e Uchiha Masato. Ao chegar ao escritório do Hokage e vê-los, Yoichi se aproximou e sentou-se com eles no meio da sala. Quando quase todos chegaram, Hiruzen e os conselheiros da vila, incluindo Danzou, entraram na sala. Após o último incidente, Danzou foi suspenso por 6 meses antes de ser reintegrado, uma decisão informada a ele pelo ancião Koharu, devido à falta de evidências concretas para condená-lo. Parece que todos estão aqui, então serei breve. Hiruzen examinou a sala e disse solenemente, de acordo com informações, a Vila da Areia lançou um ataque a Konoha há 3 dias e já ocupou a Terra dos Rios. Todos os 5 esquadrões da Terra dos Rios foram aniquilados. A sala estava cheia de pessoas, poucas das quais ficaram chocadas com a notícia, já que aqueles que estavam bem informados sabiam sobre os preparativos da areia para a guerra, e as verdadeiras forças ninjas de Konoha estavam concentradas no castelo Kikyo. Alguém perguntou, terceiro Hokage, quantos soldados a areia enviou? Hiruzen Sarutobi continuou, desta vez, a areia provavelmente mobilizou sua força principal. Minato encontrou um esquadrão ninja da areia voltando de uma missão, liderado por Hasa, o discípulo do terceiro Kazekage, que provavelmente já é o quarto Kazekage. E os Jinchuriki da areia? Até agora, não reunimos nenhuma informação sobre os Jinchuriki, mas já que Hasa chegou ao campo de batalha da Terra dos Rios, é provável que o Jinchuriki de uma cauda também esteja presente. Hiruzen afirmou que ao receber essa informação de Minato, ele imediatamente enviou a Anbu para coletar informações, mas antes que alguém pudesse retornar, relatórios da linha de frente confirmaram que o esquadrão ninja da areia havia ocupado o País dos Rios, representando uma ameaça de avanço para o País do Fogo. Com base em relatos da frente de batalha, a areia pode ter mobilizado cerca de 1.400 pessoas, incluindo Hasa, o discípulo do terceiro Kazekage. O esquadrão ninja reservado no castelo de Kikyo pode não ser capaz de resistir à Vila da Areia. Hiruzen fez uma pausa e então se dirigiu decisivamente aos que estavam à frente. Imediatamente enviem reforços para o castelo de Kikyo. E não devemos permitir que a Vila da Areia ocupe a Terra dos Rios por muito tempo. Se eles se apoderarem de seus recursos, a Vila da Areia se tornará cada vez mais difícil de lidar. A marca registrada da Vila da Areia era o controle de marionetes, com um único Jounin da Areia capaz de manipular de 3 a 4 marionetes simultaneamente. Essas marionetes eram difíceis de lidar. Mesmo que uma fosse destruída, o marionetista poderia usar outra. Se eles obtivessem recursos continuamente para a fabricação de marionetes, Konoha estaria em desvantagem. Jiraiya e Minato lideram 10 esquadrões Jounin e um grande esquadrão ninja para dar suporte ao castelo Kikyo. Este anúncio de Hiruzen surpreendeu muitos, efetivamente nomeando Jiraiya e Minato como chefe e vice-comandantes do castelo Kikyo, respectivamente. Embora a nomeação de Jiraiya não tenha sido uma surpresa, já que ele é um dos Sannin e participou da Segunda Grande Guerra Ninja com força formidável, o papel de Minato como vice-comandante foi inédito. Antes do anúncio de Hiruzen, muitos esperavam que Kushina liderasse a equipe de reforço. Hiruzen acrescentou, a partir de agora a vila entra em estado de guerra. Fugaku-san, a força policial deve intensificar suas patrulhas com mais rigor do que antes para impedir que espiões coletem informações. Fugaku assentiu em resposta, fique tranquilo, Okage-sama. Pessoal, os movimentos das vilas da Rocha e da Nuvem não são claros, mas ambas são conhecidas por seu poderio militar. A partir de hoje, todos os Jounin devem cancelar todas as missões e permanecer em alerta na vila. Hiruzen falou gravemente com a Vila da Areia empregando uma besta com cauda já representando um desafio. Se outras vilas também se juntassem ao conflito, Konoha enfrentaria um grave perigo. Se ao menos Kushina pudesse controlar o poder da Kyuubi. Capítulo 94. É assim mesmo. Não posso sair da vila para missões agora, pois podemos ser chamados para o campo de batalha a qualquer momento. Você virá comigo. Yoichi disse aos seus alunos e subordinados. Eles certamente o acompanhariam no campo de batalha. Kurenai cerrou os punhos com certa excitação e disse, Yoichi-sensei, não se preocupe, não vamos decepcioná-lo. Antes que ela pudesse terminar, Yoichi deu um tapa na testa dela, avisando-a, se você ficar animada desse jeito de novo, eu vou te dar 100 missões de rank e garanto que você não vai sair da vila por um ano, poupando você de morrer no campo de batalha e fazer com que seu pai, um Jounin de elite, me culpe. O irmão de Tsunade Navaki morreu porque pisou em uma armadilha enquanto estava muito animado com um presente que recebeu, e nem mesmo Orochimaru conseguiu salvá-lo a tempo. No estado atual de Kurenai, entrar no campo de batalha quase garantiria sua morte. Eu entendo, Yoichi-sensei. Após ser avisada, Kurenai rapidamente controlou sua excitação. Ela sabia que Yoichi nunca dizia palavras vazias. Se ele dizia algo, significava que algo aconteceria. E ela definitivamente não queria ficar presa em missões de rank D por um ano. Continuem treinando a partir de hoje. Todas as manhãs, meu clone das sombras praticará com vocês. À tarde, vocês treinarão sozinhos.
Vocês poderão treinar ou coletar informações sobre outras equipes ninjas. Yoichi delineou o cronograma futuro. Mesmo após o início da guerra, os exames Chunin continuarão sendo realizados em Konoha, embora sem participantes de outras vilas ninjas. A essa altura, os oponentes de Kurenai já estariam dentro da vila, então reunir informações com antecedência não seria problema. Antes de dispersar seu clone das sombras, Yoichi também deu a Kazuhito algum dinheiro como patrocínio para comprar ferramentas ninja e etiquetas explosivas. Não era muito, apenas 100.000 ryu, mas era o suficiente para encher a bolsa de ferramentas ninja de Kazuhito. Ao receber o dinheiro, Kazuhito foi às lágrimas. Vindo de uma família ninja, ele tinha um leve talento para arremessar ferramentas ninja, mas tinha dificuldade para comprá-las devido à situação financeira de sua família. Ele reutilizava suas shuriken e kunai até que ficassem cegas demais, depois as afiava ele mesmo até que ficassem completamente inutilizáveis antes de comprar novas. O apoio de Yoichi o tocou profundamente. Os 100.000 ryu poderiam comprar muitas ferramentas ninja, aumentando suas chances de sobrevivência no campo de batalha. Depois de treinar com o trio por uma manhã, o clone da sombra se dispersou. Yoichi então voltou para casa. O primeiro grupo de Jounin enviado ao castelo de Kikyo já deveria ter recebido suas designações. Não ter sido notificado significava que Yoichi não fazia parte da primeira equipe de apoio. A primeira mobilização incluiu Jiraiya e Minato. Se não para permitir que Minato conquistasse méritos militares, foi porque ambos podiam invocar sapos gigantes. Se a Vila da Areia realmente trouxesse uma besta com cauda, aqueles 2 sapos gigantes poderiam pelo menos ganhar algum tempo. Contra uma besta com cauda, ninjas comuns só teriam a chance de morrer. Seu chakra massivo e até mesmo ataques casuais possuíam o poder de golpes com força total que ninjas comuns não conseguiriam enfrentar. Pouco depois de voltar para casa, Mina também chegou. Yoichi perguntou curiosamente, Mina, por que você voltou ao meio-dia? Yoichi-sama, talvez eu esteja indo para o campo de batalha. Mina, ao ver Yoichi, disse com o rosto cheio de lágrimas, a equipe médica está selecionando alguns especialistas em desintoxicação, e meu desempenho anterior foi muito bom, então fui escolhido. Depois de pensar por um momento, Yoichi disse, vou pedir para você ficar. Da próxima vez, você vai para o mesmo campo de batalha que eu? Não vamos. Desta vez, eu liderarei a equipe. Se eu conseguir algo, poderei ajudar Yoichi-sama mais tarde. Mina ficou tentada pela oferta, mas se lembrou da esperança de Yoichi de que ela se tornasse chefe do hospital de Konoha, então ela rejeitou firmemente a proposta tentadora. Desta vez, no castelo Kikyo, talvez eu possa dar uma contribuição significativa. Se minha posição melhorar, também poderei ajudar Yoichi-sama. Yoichi disse, o campo de batalha no castelo de Kikyo pode ser feroz. Deixe que Gates o siga para proteção total. Enquanto falava, ele também comunicou isso a Gates por telepatia. Deitado no pátio, Gates rugiu em concordância. Mas mesmo no campo de batalha, era preciso comer bem. Eles teriam que pagar um pouco mais pela entrega de carne fresca e doces diretamente no castelo de Kikyo. Obrigado, Yoichi-sama. Mina curvou-se, sentindo-se muito feliz por dentro. A invocação de Yoichi-sama para protegê-la demonstrava o quanto ele a valorizava. Posso ir embora esta tarde, mas tem uma coisa que estou esquecendo antes de ir. Você pode me ajudar, Yoichi-sama? Ao relembrar o último encontro, apesar de algum constrangimento, Mina achou a experiência bastante memorável, o que a fez relembrar o sentimento nos dias seguintes. Cada vez mais ansiosa, Mina queria vivenciar aquilo mais uma vez antes de partir. Com o que você precisa de ajuda? Está faltando alguma coisa? Posso te abraçar? Igualzinho à última vez no porão. Quando Mina disse isso, sua cabeça estava quase enterrada no peito e seu rosto estava vermelho de vergonha. Yoichi duvidou do que ouviu e perguntou, Mina, o que você acabou de dizer? Quero te abraçar, Yoichi-sama, antes de ir embora. Desta vez, a voz de Mina estava um pouco mais alta, e ela levantou a cabeça sorrateiramente para olhar para Uchiha Yoichi. Tudo bem, mas... Achando inapropriado mencionar a possibilidade de se molhar para uma garota, Yoichi se conteve. Após o abraço, ele simplesmente se virava e ia embora, poupando Mina de qualquer constrangimento. Refletindo sobre o último encontro, Mina deveria ter percebido que fora por ter tocado o corpo dele. Agora, querendo iniciar um abraço seria uma constatação de sua natureza kunoichi? Yoichi sabia que Kushina tinha essas características, mas agora ele se perguntava se essa característica foi passada de Mina para sua filha. Obrigado, Yoichi-sama. Depois de falar, Mina estendeu os braços para abraçar Yoichi. Vai embora de novo? Kushina ficou descontente ao saber que Minato estava partindo, especialmente porque ele havia prometido descansar e passar um tempo com ela depois de sua última missão, apenas para partir novamente logo depois. Minato juntou as mãos e se desculpou. Desculpe, Kushina, mas o castelo Kikyo está realmente à beira da guerra. Preciso ir. Eu não disse que você não podia ir. Só, tome cuidado. Mas Minato, posso ir com você? Agora posso controlar parte do poder da besta com cauda. Kushina sabia que a guerra não era uma questão pequena, mas ela também queria ajudar a vila, em vez de ficar em Konoha o dia todo, se sentindo monitorada a todo momento. Isso. O Hokage não providenciou isso. Talvez na próxima vez, Kushina. Minato se desculpou e disse que embora Kushina tivesse adquirido algum controle sobre o poder da besta com cauda, era muito pequeno. O excesso de chakra da 9 caudas ainda poderia sobrecarregá-la, levando-a à perda da razão. Minato, por favor, fale com o terceiro por mim. Isso.
Kushina, falo sobre isso mais tarde. Minato só pôde pedir desculpas. Garantir o nível atual de liberdade de Kushina já era bastante difícil. Para que ela fosse completamente livre, ele precisaria se tornar Hokage. Kushina, preciso ir agora. Prometo que um dia vou te libertar. Depois de dizer isso, Minato se despediu e foi embora. Depois que ele se ausentou por um tempo, Kushina murmurou, irritada, sempre mais tarde. Quando poderei finalmente deixar a vila para ver o mundo? Em outro lugar, quando Mina partiu à tarde, Gates a seguiu relutantemente. O urso esperava que Mina fosse em frente e o invocasse usando a técnica de invocação. Entretanto, Mina ainda estava um pouco instável, claramente não tendo se recuperado totalmente. Nesse estado, Mina definitivamente não conseguiria viajar rápido. Tentar pular de árvore em árvore poderia resultar em uma queda. Assim, Yoichi a fez montar em Gates. Como um urso da terra, Gates podia continuamente extrair força do chão, correndo a uma velocidade razoável, o que o tornava uma montaria adequada. Embora Gates tenha sido enviado para proteger Mina, ele também tinha um companheiro feroz, Garaga, cuja força era formidável. A maioria dos ninjas não era páreo para Garaga. À medida que a guerra se aproximava, Yoichi tinha certa esperança de ser enviado ao campo de batalha. Ele vinha praticando diligentemente a técnica do deus voador do trovão. Embora ainda não fosse proficiente em teletransporte instantâneo multissegmentado em curto alcance, a sobrevivência no campo de batalha era garantida. Ao reservar chakra para teletransporte, Yoichi poderia garantir sua sobrevivência no campo de batalha. Konoha e Areia entraram em guerra. O terceiro Raikage, ao ouvir a notícia, bateu com a mão no chão, quebrando uma mesa, e então disse aos que estavam ao seu redor: Doroi, selecionem imediatamente 6 esquadrões ninjas para posicionar na fronteira da Terra das Águas Quentes. Quero ver se a boca de Hiruzen Sarutobi ainda é tão dura. Como representante de uma vila ninja militarmente agressiva, o movimento inicial do terceiro Raikage foi mobilizar 6 esquadrões ninja, cada um com 500 membros, posicionando 3.000 ninjas na fronteira da Terra do Fogo. Isso pode não ser uma boa ideia. Enviar tantos soldados pode levantar preocupações na Vila da Pedra. Doroi imediatamente expressou oposição, considerando a decisão do terceiro Raikage impulsiva. Mesmo que queiramos tirar vantagem da situação, devemos esperar até que Konoha e Areia estejam em plena batalha antes de intervir. Enviar 6 esquadrões ninja agora. Isso é ajudar a Areia. No momento em que Konoha e Areia demonstrassem intenções de conflito, uma ação preventiva da parte deles seria calorosamente recebida pela Areia. Encontraremos uma chance de matá-lo. Mas por enquanto, precisamos lidar com a Vila da Pedra. Recentemente os Takigakuri invadiram a terra dos campos de arroz, aparentemente apoiados pela rocha. Doroi aconselhou, considerando a Vila da Pedra seu verdadeiro inimigo, a impedir o desenvolvimento da nuvem. Não vamos agir precipitadamente com os esquadrões ninja, mas ainda podemos enviar ninjas de elite para coletar informações. Se encontrarmos informações úteis, podemos então discutir se devemos nos juntar à batalha. A melhor estratégia era tirar vantagem da situação, algo que Doroi deixou claro sem especificar, sabendo que o terceiro Raikage aproveitaria qualquer oportunidade. Vamos lá. Doroi, alguma notícia sobre os Jinchuriki da 9 Caudas de Konoha? Não, eles mantiveram bem escondido. Mas com base em nossas estimativas, o Jinchuriki da 9 Caudas de Konoha deve ser apenas alguns anos mais velho que Ai. No entanto, aquele Uchiha roubou nossos métodos de treinamento de Jinchuriki, então não está claro se eles podem usar o poder da 9 Caudas. Eles tentaram roubar os Jinchuriki de Konoha no passado, obtendo algumas informações sobre a 9 Caudas no processo. Então me deixe ir para Konoha. Quanto à Vila da Pedra, você e Killer B cuidam disso. O terceiro Raikage disse ao seu filho, confiante na força combinada deles contra os 2 Jinchuriki da rocha. Pai, deixe-me ir para Konoha. O terceiro Raikage descartou a sugestão. Não precisa, está decidido. Mas Doroi, ainda é necessário enviar esquadrões ninjas para a Terra das Águas Quentes. Entendo, Raikage-sama. Doroi assentiu, vendo os esquadrões ninjas como reforços e uma oportunidade. Se encontrassem uma oportunidade de batalha, eles, assim como a Areia, iniciariam a guerra ativamente. Capítulo 95. Yoichi-kun, é um pouco rude da minha parte aparecer sem avisar. Por favor, me perdoe. A visita repentina de Orochimaru pegou Yoichi de surpresa, especialmente por trazer consigo um garoto tímido. Mesmo assim, Yoichi acolheu os dois em sua casa. Afinal, ele era um discípulo do Hokage e um dos lendários Sannin de Konoha. Depois de servir 3 xícaras de chá e colocá-las sobre a mesa, Yoichi finalmente perguntou: Orochimaru-sama, o que o traz até mim? Na verdade, tem alguma coisa. Yoichi-kun, você o reconhece? Orochimaru gesticulou em direção ao garoto ao seu lado. Essa pergunta deixou Yoichi perplexo e após balançar a cabeça, ele respondeu: eu nunca o vi antes. Quem é ele? Ele é da aldeia na Terra do Ferro. Pretendo aceitá-lo como meu discípulo e ensiná-lo a usar chakra. Esse foi o pedido do chefe da aldeia, mas eu também tinha essa intenção. Orochimaru hesitou por um momento antes de continuar. Acabei de voltar da caverna Ryushi. Embora eu tenha conseguido passar pelos 3 estágios de teste, duvido que consiga dominar o Senjutsu. Então, pretendo estudá-lo mais antes de tentar novamente. Ele mal tentou praticar Senjutsu antes de quase enlouquecer com a energia natural avassaladora.
Se não fosse pelo uso oportuno de uma técnica de substituição única, ele poderia ter falhado no senjutsu e sido devorado pelo grande sábio da Cobra Branca. Orochimaru chegou a suspeitar que o grande sábio da Cobra Branca nunca teve a intenção de deixá-lo dominar o senjutsu, daí a desculpa de que ele não tinha qualificações. Não estou pronto para desistir ainda, então decidi estudar senjutsu. Como o chefe da aldeia se aproximou de mim, aceitei o discípulo dele. No entanto, o chefe da vila também deseja que seu clã se junte a Konoha, o que está além das minhas capacidades. Presumi que Yoichi-kun pudesse ter força para tal tarefa, então vim lhe perguntar. Yoichi imediatamente balançou a cabeça em resposta. Eu também não possuo tal poder. O clã deles absorve muita energia natural e enlouquece. Até mesmo o Chunin teria dificuldade para contê-los. Sem resolver esse problema, nenhuma aldeia os aceitaria. Mesmo que suas habilidades fossem raras, quem iria querer alguém que pudesse enlouquecer a qualquer momento? A menos que estivessem confinados em uma prisão especialmente projetada. Seria insuportável se alguém daquele clã enlouquecesse no meio da noite enquanto todos os outros dormissem. Já que Yoichi-kun não está interessado, vamos deixar por isso mesmo. Mas Yoichi-kun, você já praticou senjutsu? Orochimaru perguntou sem querer desistir. Jiraiya conseguiu dominar o senjutsu, mas não conseguiu. Se Yoichi estivesse interessado, esperava trocar conhecimento. Yoichi respondeu, com certeza tentarei em breve, mas não tenho pressa. Ele tinha a capacidade de absorver energia natural, com uma perfeição ainda maior do que a das pessoas daquela vila. Confiando nos instintos do seu corpo para absorver energia natural diariamente, ele acreditava que dominar o senjutsu seria algo natural com o tempo. É mesmo? Então, eu abusei de você hoje. Enquanto Orochimaru se preparava para sair, Yoichi gritou. Espere, Orochimaru-sama, já que você está aqui, vamos conversar um pouco mais. Yoichi então ativou seu Sharingan, olhando para o garoto ao lado de Orochimaru, fazendo-o dormir instantaneamente. Orochimaru-sama, você gostaria de colaborar comigo? Colaborar? Você quer dizer... Sei que você quer estudar o físico daquele clã para encontrar uma maneira de dominar o senjutsu. Posso fornecer recursos, mas quero compartilhar qualquer descoberta. O sonho inicial de Orochimaru era aprender todos os ninjutsus, o que mais tarde evoluiu para descobrir todas as verdades do mundo. Eventualmente, percebendo os limites da vida humana, ele buscou a imortalidade. No entanto, sua busca pela imortalidade também o preparou para a compreensão das verdades do mundo. É inegável que Orochimaru, um pesquisador de coração, desempenhou um papel significativo no caos do mundo ninja com sua pesquisa. Não me faltam recursos, mas ainda te devo um favor, Yoichi-kun. Inclusive nisso eu concordo. Orochimaru não recusou diretamente, mas queria recursos em troca, considerando isso também como uma retribuição pelo favor pelas informações sobre a caverna Ryushi. Sendo um dos Sannin lendários, ele provavelmente não lhe faltava recursos. Tsunade podia mobilizar suprimentos médicos se quisesse, e Orochimaru certamente tinha seus métodos. Entretanto, como Orochimaru concordou, Uchiha Yoichi considerou seu objetivo alcançado. O selo amaldiçoado aumenta significativamente o poder de um ninja, tornando-o ideal para treinar subordinados. Com muitos Chunin no clã Uchiha, equipá-los com selos amaldiçoados tornaria sua força comparável à de um Jounin especial. Orochimaru-sama, teremos muitas oportunidades de colaborar. Na vila, ninguém é mais adequado para trabalhar com você do que eu. Yoichi continuou, eu não só tenho muito dinheiro para comprar muitas cobaias, mas também tenho técnicas secretas coletadas de Komogakuri, todas elas. Ele trouxe de volta as técnicas secretas de Komogakuri, guardando algumas depois de dar uma parte a Kenji. Como a técnica do deus voador do trovão e o jutsu de reanimação ainda não haviam sido totalmente pesquisados, ele não tinha tempo para as técnicas de Komogakuri. Técnicas secretas de Komogakuri. Enquanto Orochimaru ponderava, Yoichi se virou e saiu da sala de estar, retornando logo com um pergaminho que colocou sobre a mesa. Esta é uma compilação das técnicas secretas de Komogakuri, apenas os nomes. Eu a obtive durante uma missão. As técnicas mais valiosas, é claro, não seriam compartilhadas. Yoichi também havia adquirido de Komogakuri os projetos do canhão de chakra, uma arma décadas à frente de seu tempo. Orochimaru, após revisar o pergaminho em silêncio, expressou sua aprovação com um sorriso. Impressionante, Yoichi-kun. Concordo com a colaboração. Trabalhar com você é como trabalhar com o clã Uchiha. Aguardo ansiosamente uma parceria frutífera. Claro, eu entendo seu sonho, Orochimaru-sama, de dominar todas as verdades do mundo. É um objetivo nobre. Com a colaboração acertada, Yoichi não economizou nos elogios. Orochimaru, satisfeito com a compreensão de Yoichi, compartilhava do mesmo ideal. Eles então discutiram os detalhes de sua primeira colaboração, incluindo o equipamento de pesquisa necessário, cobaias e materiais. Orochimaru, proficiente em liberação de terra, cuidaria da localização. Além dos indivíduos de teste, que poderiam ser obtidos de prisioneiros da força policial Uchiha ou comprados do mundo Shinobi, todo o resto era administrável com dinheiro. Depois que Orochimaru e seu aluno partiram, Yoichi retomou seu treinamento. Sem pesos, ele sentiu que seu progresso não era tão perceptível. Ele não podia praticar jutsus proibidos na vila, cauteloso com a técnica do telescópio de Hiruzen. Descobrir o jutsu da reanimação ou a técnica do deus voador do trovão seria problemático. Mikoto não o visitou hoje e apesar de estar ocupado, ele sentiu que algo estava faltando sem essa esposa madura ao seu lado.
Kurenai, você também está treinando? Azuma, passando pelo campo de treinamento, viu Kurenai e se aproximou dela animadamente. Que tal irmos comer depois do treino? Por minha conta. Kurenai recusou. Obrigada, Azuma, mas preciso ir para casa hoje à noite. Além disso, você não deveria estar treinando? A vila está à beira da guerra. Podemos ser chamados para o campo de batalha a qualquer momento. Azuma respondeu. Claro, estou treinando. Mas também é importante equilibrar trabalho e descanso. Treinar constantemente é insustentável. Desculpe, Azuma. Yoichi-sensei elaborou um plano de treinamento para nós. Se não cumprirmos, seremos punidos. Azuma coçou a cabeça. Isso é muito rigoroso. E nós nem vimos seu professor. Ele não está relaxando, está? Haha. Depois de rir, Azuma notou Rumi e Kazuhito lançando-lhe olhares severos, percebendo que ele poderia ter falado errado. Azuma, você sempre esteve à nossa frente na academia. Que tal uma luta agora? O tom de Rumi era frio. Ela respeitava profundamente Yoichi-sensei, que cuidava dela, o membro do ramo da família Hyuga. Ela se sentia invisível dentro de seu clã, mas valorizada sob a orientação de Yoichi-sensei. Não vamos, Rumi. Kazuhito interveio. E se Azuma perder? Somos todos colegas de classe. Azuma, incapaz de aceitar ser inferior, especialmente porque ele era o segundo na academia, atrás apenas do gênio Kakashi, desafiou. Tudo bem, vamos fazer isso. Individualmente ou em equipe? Kazuhito esclareceu. Obviamente, uma equipe. No campo de batalha, confiamos em nossos companheiros. Tudo bem. Azuma terminou de falar e então gritou para o campo de treinamento do lado de fora, onde estavam Shuji e outro colega de classe, Shuji e Vashi. É realmente problemático, não quero fazer isso. Esqueça, Shuji, é bem interessante, vamos jogar uma partida. Shuji não tinha muito interesse, ele tinha acabado de treinar e não conseguia reunir energia, mas Ivashi estava bastante interessado em ter uma luta, porque na classe 1, os outros dois eram mais fortes que ele, e ele também estava treinando duro. Agora que ele encontrou outros oponentes, ele naturalmente queria mostrar sua força. Vá em frente comigo assistindo aqui, não haverá problemas. Sarutobi viu que seu irmão mais novo gostava daquela garota, mas ele não era bom em se expressar. Mas com ele assistindo, mesmo que fosse uma partida, não causaria nenhum problema. Rumi sussurrou para Kurenai. Kurenai, eu sei que você tem sentimentos por Azuma, mas quando se trata de Yoichi-sensei, você não demonstra misericórdia, certo? Quem tem sentimentos pelo Azuma, não fale bobagens, somos apenas colegas de classe. Kurenai ficou um pouco ansiosa e rapidamente esclareceu, depois tranquilizou Rumi. Não terei misericórdia mais tarde, não se preocupe. Em seguida, as duas equipes discutiram rapidamente a partida. O local se limitava a este campo de treinamento e a floresta ao redor. O método não era limitado e as kunai e shuriken de treinamento foram utilizadas. Palmas, palmas. Kurenai bateu palmas 2 vezes, atraindo a atenção de todos, depois gesticulou e repetiu. Pessoal, não vão muito longe, senão vai demorar muito tempo. Sua voz era clara, e suas pupilas cor de rubi também eram muito bonitas. Quando Kurenai falou, ela atraiu diretamente a atenção de Ivashi e Azuma. Afinal, antes de se formar na Academia Ninja, Kurenai era a garota mais bonita da turma. Mas vendo essa cena de longe, Sarutobi ficou surpreso e disse, essa técnica de Genjutsu foi ensinada por Yui-senpai? Então, após gritar o início, Kurenai e sua equipe quase ao mesmo tempo jogaram muitas bombas de fumaça, ajudando Kurenai a bloquear a visão. Ao mesmo tempo, Rumi e Kazuhito recuaram. Os dois não conseguiam ver nada nas bombas de fumaça, ficar dentro era inútil. Então eles definitivamente sairiam na primeira vez para ajudar Kurenai a prender as pessoas lá dentro. Kazuhito, confiando na memória que tinha acabado de ter, lançou 6 kunai com fios de aço, na esperança de capturar uma pessoa. E nas bombas de fumaça, Rumi, confiando no Byakugan, rapidamente avançou em direção aos 3 homens de Azuma. Diante do ataque bem coordenado da equipe de Kurenai, os 3 homens de Azuma nem reagiram de primeira. Embora a classe 1 também tenha falado sobre o espírito da equipe, definitivamente não havia um entendimento tão tácito. E o oponente imaginário habitual da classe 8 era Yoichi, a sombra da folha, e eles tentaram todos os tipos de métodos de cooperação, até mesmo pensando em usar veneno. Saiam das bombas de fumaça, gritou Azuma, mas quando os 3 estavam prestes a recuar, Shuji gritou, tem kunai e fios de aço. Percebendo as ferramentas ninja se aproximando, Shuji rapidamente quis desviar desses ataques, mas sua visão de repente oscilou e após tropeçar, ele foi diretamente preso pelos fios de aço em volta de suas pernas e então caiu no chão. E na frente de Azuma, um Byakugan apareceu de repente, o que fez o coração de Azuma disparar. O punho gentil do clã Hyuga era muito poderoso a curta distância e nem ele queria tentar. Mas como Rumi estava se aproximando, ela naturalmente não daria a Azuma a chance de recuar. Com um Byakugan levemente feroz, ela gritou e atacou diretamente. Do outro lado, Ivashi estava desviando para a esquerda e para a direita, e era difícil sair do alcance das bombas de fumaça, mas assim que ele saiu, viu que Azuma havia sido cortado em 2 pedaços, e a cabeça de Shuji estava em seu corpo. Ah! Ao ver isso, Ivashi gritou em choque e então desmaiou. Kurenai se sentiu um pouco arrependida, pois parecia ter exagerado. Logo, os 3 membros da classe 1 foram todos derrotados, e depois que Kurenai lidou com Ivashi, ela foi ajudar Kazuhito. E então os 2 juntos chegaram ao local onde Rumi e Azuma estavam lutando, prontos para fazer um movimento, mas foram parados pelo Sarutobi que apareceu de repente.
Certo, vamos parar por aqui. Azuma, vocês perderam. Azuma disse de má vontade, eu ainda não usei ninjutsu. Encare a realidade. Se você não consegue nem admitir a derrota, então você perdeu ainda mais completamente. Ao ouvir o irmão mais velho dizer isso, Azuma, mesmo sem querer, só conseguiu abaixar a cabeça. Esqueça, Azuma, é só uma partida, vamos voltar primeiro. Kurenai cumprimentou Azuma e então ela, Rumi e Kazuhito partiram. Seu treinamento estava quase terminando, e era hora de ir para casa descansar. Então Sarutobi ajudou o Iwashi a dissipar o genjutsu, chamou os três e disse, no começo pensei que a cooperação de sua equipe não fosse ruim, mas comparado à classe 8, vocês ainda estão muito atrás, e vocês três nem perceberam que foram atingidos pelo genjutsu no começo. Embora seja apenas um genjutsu que afeta os sentidos, seus conhecimentos básicos são muito fracos. A partir de amanhã, você também deve começar do básico. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Yoichi-san, todos os pagamentos de assistência social deste mês foram distribuídos, e muitos membros do clã me pediram para lhe agradecer. Mikoto disse com uma voz gentil. Depois de ver Yoichi assentir sem falar nada, ela mudou para o próximo tópico. O jogo Ninja foi lançado e será lançado hoje em 6 cidades da Terra do Fogo. Anúncios foram colocados com antecedência. Yuto-san está muito confiante. Ele acredita que o jogo Ninja será um grande sucesso. Mas agora, com Konoha prestes a entrar em guerra, será que é realmente um bom momento para vender jogos? A última pergunta de Mikoto era dela mesma. Ao ouvir as notícias da guerra, ela definitivamente não estaria com vontade de jogar. No entanto, Yoichi não parecia pensar assim. Ele calmamente declarou, tudo bem. A guerra dos ninjas tem pouco a ver com os civis, pelo menos dentro da Terra do Fogo, é seguro. Não os afetará. Além disso, nossa primeira versão do jogo está relacionada à guerra. Os anúncios também convocam todos os cidadãos da Terra do Fogo a repelir os invasores no jogo. Este não é um jogo de ninja qualquer, é um jogo patriótico. Para cada jogo comprado, os ninjas na linha de frente ganham uma shuriken extra. Yoichi folheou o jornal e apontou para Mikoto um anúncio que dizia, apoie os ninjas na linha de frente. No jogo, você também é um herói para a nação. Mikoto, depois de ver esse anúncio, não conseguiu evitar a ideia de comprar um jogo para contribuir com uma shuriken para os ninjas da linha de frente. Shinji e Hideto já estão se esforçando para comprar suprimentos e armas militares, mas estão difíceis de encontrar agora. Todas as principais vilas ninjas também estão comprando, então eles só podem tentar garantir as cotas previamente acordadas. Ao ouvir isso, Yoichi balançou a cabeça e disse, com a guerra começando, naturalmente não é tão fácil comprar. Que eles tentem estocar o máximo possível. Eles deveriam ter tido a precaução de comprar antes. O que eles estavam fazendo esse tempo todo? Mikoto curvou a cabeça levemente sem dizer nada. O assunto já havia sido tratado pelo marido, e ela não podia concordar em falar mal dele. Mas considerando que Fugaku estava tão ocupado antes, alguns descuidos eram compreensíveis. Além disso, eles agora transferiram a responsabilidade pelo armamento militar para o clã, o que pode ser considerado uma compensação. Yoichi-san, Tokugawa-san disse que viria vê-lo esta tarde. O primeiro uniforme de combate foi feito, e a qualidade parece ser excelente. Yoichi assentiu e disse, eu sei. Vou ver o ancião Kenji. Mikoto-san, se você tiver tempo esta tarde, também pode vir dar uma olhada. Além disso, há outra tarefa para Mikoto-san. Precisamos avaliar as necessidades dos membros do clã, o que eles querem fazer ou comprar com o dinheiro que receberam. Esta tarefa pode ser desafiadora só para você. Vou procurar o ancião Kenji. Ou Mikoto-san, você pode pedir ajuda ao líder do clã. Yoichi-san, vou falar com Fugaku. Mas por que coletar essas informações? Qual o significado? As pessoas, de repente, tendo tanto dinheiro e recebendo mensalmente, logo vão querer gastá-lo. E quantos lugares para gastar há na aldeia? Não é o suficiente para o consumo dos membros do clã. Yoichi explicou, tendo considerado essa questão ao iniciar os pagamentos de assistência social. Ganhar o dinheiro e a boa reputação juntamente com a gratidão dos membros do clã, eram tudo graças a ele. Nesse caso, apenas Fugaku provavelmente estaria cerrando os punhos com o rosto vermelho e ressentido. De que adianta dinheiro que não se gasta? É menos útil que papel higiênico. Então, precisamos saber o que os membros do clã querem fazer, o que querem comprar. Sabendo disso, poupamos os membros comuns do clã do trabalho de sair da aldeia. Afinal, é um grande incômodo para eles. Podemos ajudá-los a comprar e trazer de volta, facilitando a vida de todos. Ao ouvir as palavras de Yoichi, Mikoto assentiu inconscientemente. Pensando bem, isso realmente beneficiava muitos membros comuns do clã. Ter dinheiro sempre leva a gastá-lo, mesmo que seja só comprar uma boa carne para incrementar a refeição, o que é melhor do que economizar. E aqueles que têm o hábito de economizar são raros. Aqui é Konoha, incomparável aos civis comuns. Yoichi disse, os ninjas têm suas necessidades, e os membros comuns dos clãs têm as suas. Como nosso objetivo é beneficiar os membros do clã, naturalmente precisamos considerar tudo com cuidado. Mas para Mikoto-san, isso pode ser um pouco cansativo. Felizmente você pode pedir ajuda ao líder do clã. Yoichi-san, você está certo. Este elogio foi feito com sinceridade por Mikoto, que inicialmente não gostava de Yoichi por sempre se opor a Fugaku. Mas agora, vendo Yoichi frequentemente considerando os membros do clã, seus sentimentos se complicaram.
Percebendo que poderia estar cansada e querendo encontrar alguém para ajudá-la, Mikoto, após se apresentar, correu para casa. Talvez tivesse que sair novamente à tarde, então aproveitou o intervalo do almoço para ver como Itachi estava. Ao chegar em casa, Fugaku já estava sentado à mesa de jantar comendo, e Itachi estava sendo cuidado por um membro do clã. O membro do clã que cuidava de Itachi era Uchiha Yuzuki, de 28 anos, cujo marido era um Chunin do clã, mas morreu em um acidente em uma missão 3 anos atrás. Yuzuki também tem uma filha, mais ou menos da idade de Itachi, que não pode trabalhar por causa da criança. Mas agora com o sistema de assistência social Uchiha e sendo empregada pela Fugaku, é muito mais fácil, já que sua filha pode ser cuidada pela irmã. Mikoto-san, você voltou. O jantar está pronto, eu ajudo você a servir. Ao ver Mikoto retornar, Yuzuki colocou Itachi no chão, pronta para ajudar a servir o jantar. Mas Mikoto a dispensou dizendo, eu mesma cuido disso. Continue cuidando de Itachi. A propósito, como está Izumi? Izumi está bem, e Itachi é muito bem comportado, quase sem problemas. Yuzuki disse com um sorriso, então continuou cuidando de Itachi. Depois do jantar, Mikoto passou algum tempo com Itachi, mas não demorou muito para que ela fosse chamada para dentro por Fugaku. Mikoto, o que ele te disse hoje? Após ouvir os acontecimentos do dia, Fugaku franziu a testa. Ele não esperava que Oishi surgisse com tal plano, que de fato ganharia muito apoio dos membros do clã. Fugaku chegou a pensar em assumir a operação dessas iniciativas, mas percebeu que não tinha mão de obra disponível. A equipe de guardas estava quase em patrulha de combate e depois de pensar um pouco, desistiu da ideia. Mikoto, ao realizar esta tarefa, tente minimizar a reputação de Yoichi o máximo possível e enfatize sua contribuição. Suas ações também refletirão em mim. Ele definitivamente não queria que Yoichi se tornasse o líder do clã. Agora, toda vez que via Yoichi, Fugaku não conseguia deixar de se lembrar da lâmina que quase o atingiu no pescoço um ano atrás. Se fosse outra pessoa, alguém com habilidades extraordinárias, Fugaku poderia considerar renunciar à liderança do clã. Mas para Yoichi, não haveria concessões ou renúncia à posição de líder do clã. Diante de alguém que antes tinha a intenção de matá-lo e quase conseguiu, Fugaku não conseguia perdoá-lo ou entendê-lo. Ao ouvir isso, Mikoto ficou momentaneamente surpreso, e então disse rapidamente, Fugaku, isso não é levar o crédito pelo trabalho de outra pessoa? Mikoto, não estou levando crédito. Foi uma ideia de vocês dois, e eu nunca permitirei que Oishi se torne o líder do clã. O tom de Fugaku ficou mais firme e sua expressão mais severa. A sala ficou em silêncio por alguns minutos antes de Fugaku falar novamente. Mikoto, espero que você me entenda. Yoichi uma vez quis me matar, e sua personalidade não é adequada para ser o líder do clã. Por favor, me ajude desta vez. Fugaku por aqui. Por favor, Mikoto, me ajude dessa vez. Mikoto sentiu a respiração falhar. Depois de um tempo, ela relutantemente falou, eu entendo. Farei o que você diz, Fugaku. Obrigada, Mikoto. Ao ver Mikoto concordar, o rosto de Fugaku finalmente mostrou um sorriso. Então, a sala ficou subitamente em silêncio. Mikoto estava prestes a se levantar para cuidar da tarefa designada por Yoichi-san, mas considerando a complexidade de coletar preferências e o fato de que não era algo que ela conseguiria realizar sozinha, ela disse, Fugaku, você poderia me arranjar alguns assistentes? As próximas tarefas podem me manter ocupado, e é um pouco demais para mim sozinho. O rosto de Fugaku mostrou dificuldade quando ele respondeu. A equipe de guarda também está ocupada. Mikoto, farei o meu melhor para encontrar alguém. Mikoto originalmente pretendia sugerir encontrar 2 membros comuns do clã que soubessem ler e escrever, mas ao ver a expressão preocupada no rosto do marido, ela de repente se sentiu relutante em falar mais. Entendo. Vou dar uma olhada no Itachi. À tarde, Tokugawa trouxe de volta um uniforme de combate ninja com um sorriso. Lord Yoichi, esta é a versão final do uniforme ninja. Sua estrutura em camadas está exatamente de acordo com as especificações que você forneceu, e sua defesa é inimaginável. Pelo menos, não posso danificá-lo. Tokugawa é um Chunin com uma natureza de chakra de terras raras dentro do clã Uchiha. Após a confecção do uniforme de combate, ele utilizou 3 jutsus, sem causar nenhum dano. Nem mesmo kunai, shuriken ou marcadores explosivos conseguiram danificar este uniforme de combate. Vamos ver o ancião Kenji. Tokugawa-san, você fez um ótimo trabalho desta vez. Depois que Oishi terminou de falar, ele deu um tapinha no ombro de Tokugawa, que sentindo-se um pouco envergonhado, disse modestamente, não é nada. Tudo graças às especificações do Lord Yoichi e ao esforço daquela aranha. Certo, minha besta invocadora começou a procriar e está sendo mantida em isolamento. A produção de seda do mês que vem pode render 17 uniformes de combate. A seda produzida por sua aranha também continha chakra. Já era difícil cortá-la com kunai e após dezenas de ciclos de compressão e extração de essência, apenas 4,5 kg de seda seriam suficientes para fazer um uniforme de combate. Além disso, o uniforme é incrivelmente leve, pesando menos de 300 gramas, mas oferece proteção significativa. Segurando-a, Yoichi sentiu que pesava menos do que algumas kunai. Os dois foram até a casa de Kenji e foram recebidos na entrada após tocarem a campainha. Depois de explicar a visita, Kenji levou Yoichi e Tokugawa para o quintal. A residência do clã Uchiha é bem central na vila e espaçosa. Indivíduos como Kenji, com sua posição social, possuem quintais amplos.
A casa original de Yoichi era pequena, mas depois de trazer Mina e Gates de volta, ele construiu uma casa maior nos limites das terras do clã, com um quintal considerável para treinamento. Kenji imediatamente sacou kunai e etiquetas explosivas para testar a defesa do uniforme de combate, mas antes que ele pudesse agir, Tokugawa o deteve. Ancião, esse tipo de teste não demonstra toda a sua capacidade. Deveríamos inserir um boneco dentro para testar também a absorção de energia do uniforme. Depois de dizer isso, Tokugawa pegou um manequim de teste de um pergaminho armazenado e o colocou dentro do uniforme de combate. Parecia que ele já havia realizado testes e estava muito confiante. Kenji primeiro atacou com kunai e shuriken, e sob o incentivo de Tokugawa, ele imbuiu a kunai com chakra e a lançou com força total. Embora Kenji não tenha chakra de vento, o arremesso foi poderoso. Entretanto, ao atingir o uniforme de combate, ele apenas se amassou levemente, então a força da kunai se dissipou e ele caiu no chão. Essa defesa é excelente. Então, Kenji lançou duas etiquetas explosivas. Bum, bum. Duas explosões envolveram o uniforme de combate em chamas, que levaram algumas dezenas de segundos para se dissipar. Nesse momento, a cabeça do boneco já havia sido destruída, mas o uniforme de combate permaneceu intacto, apenas um pouco sujo. Tokugawa então disse, se alguém pudesse reagir a tempo a uma etiqueta explosiva e se proteger com os braços, isso poderia reduzir ainda mais o dano. Em seguida, ele removeu o uniforme de combate do boneco. Com exceção da cabeça detonada, o corpo apresentava apenas pequenas rachaduras. Se um ninja usasse esse uniforme e enfrentasse uma etiqueta explosiva, poderia sofrer apenas hematomas. Ao ver esse nível de proteção, Kenji ficou um tanto chocado. Pai, o que foi aquela explosão agora? Várias figuras apareceram de repente no pátio, com Masaito falando primeiro. Ele estava patrulhando as proximidades e se aproximou após ouvir a explosão, pensando que pudesse ser um espião de outra vila ninja. Ah, Masaito, desculpe, estávamos apenas realizando um teste. Ao ver Masaito, Kenji explicou com um sorriso e então o informou sobre o uniforme de combate. Uma proteção tão forte? Os olhos de Masaito se arregalaram ao ouvir isso. Usar aquele uniforme era quase como ter uma vida extra. Vendo a reação deles, Yoichi disse, Masaito-senpai, não se preocupe. Com a capacidade de produção atual da fábrica de uniformes de combate, em breve poderemos equipar cada um de nossos apoiadores com um. Por nosso povo, ele se referia àqueles que o apoiavam, a facção marcial dentro do clã. Capítulo 97. Depois disso, Masaito interrompeu temporariamente sua patrulha para observar junto com outros. Além da liberação de vento, eles testaram também a liberação de fogo. Originalmente a seda da aranha era altamente suscetível a altas temperaturas, mas após ser processada por uma técnica especial, sua resistência ao calor melhorou significativamente, tornando-a imune a etiquetas explosivas. Uma bola de fogo com duração de 4 ou 5 segundos não conseguiu queimar o uniforme de combate ninja. Também tinha uma capacidade impressionante de absorção de energia, reduzindo a força de golpes pesados em geral em 60% quando atingiam o uniforme. No mês que vem, teremos 17 conjuntos de uniformes de combate. Reservem 2 para mim e distribuam o restante aos membros do clã que realizarão missões perigosas primeiro. Yoichi disse, depois de atender às necessidades dos membros do nosso clã, podemos considerar assuntos externos. No entanto, mesmo que a produção aumente, levará mais de um ano. Tokugawa acrescentou, mesmo com produção ininterrupta, levaria cerca de 18 meses para fornecer um para cada membro do clã. Kenji comentou, Yoichi, esses uniformes de combate são tesouros. Quanto ao líder do clã, eu sei, as coisas boas devem naturalmente ir primeiro para o nosso povo. Aqueles que se opõem a mim definitivamente não as receberão. Yoichi afirmou que dinheiro não era o problema, mas que uniformes de combate ninja eram diferentes. Se o irmão de Tsunade tivesse usado pisar em uma etiqueta explosiva resultaria, no máximo, em ferimentos graves, não em morte. Um tesouro que salva vidas como esse não poderia ser facilmente doado. Tokugawa-san, garanta que o maquinário essencial, crucial para o processo, seja destruído em vez de cair nas mãos erradas. Não se preocupe, Lord Yoichi. O maquinário explodirá se sair da área selada, garantindo que ninguém possa roubá-lo. Tokugawa confirmou com a técnica de selamento criada por Mina envolvendo etiquetas explosivas, agindo como uma armadilha. Kenji não participou da distribuição dos uniformes de combate, deixando Yoichi inteiramente responsável por tudo. Com o plano de apoiar Yoichi como o próximo líder do clã, Kenji foi minucioso em seu apoio, oferecendo ajuda e conselhos, mas raramente interferindo nas decisões de Yoichi. Agora, os membros da facção Falcão respeitavam Yoichi imensamente. Aqueles da sua idade ou até mais velhos, referiam-se a ele como Lord Yoichi. Tendo estabelecido uma reputação como lâmina relâmpago de Konoha e criado o sistema de bem-estar Uchiha, Yoichi se tornou o líder da facção Linha Dura, apesar de ter apenas 16 anos. No mês seguinte, Yoichi decidiu ficar com 2 dos uniformes de combate ninja recém-feitos, distribuir 10 para os membros da equipe de segurança como Masaito, e dar os 5 restantes para os membros do clã Linha Dura que haviam sido enviados ao campo de batalha. Depois de discutir esse assunto, Yoichi foi embora. Sem missões e precisando ficar de prontidão na vila, os clones das sombras de Yoichi treinaram Kurenai e os outros, enquanto seu corpo real praticava nas proximidades.
Sua habilidade com a espada melhorou significativamente ao longo do ano, tendo lutado com Kakashi apenas em habilidades de esgrima. Embora Yoichi estivesse em desvantagem, seus contra-ataques ocasionais eram levados a sério por Kakashi. Segundo Kakashi, a esgrima de Yoichi era baseada em velocidade e ferocidade. Seus golpes eram extremamente rápidos, mirando em pontos vitais, e ele frequentemente ignorava ferimentos não letais devido ao seu corpo robusto. Nenhum outro espadachim tinha um corpo tão resistente quanto o de Yoichi, nem nenhum ninja igualmente resistente se concentrava tanto no manejo da espada. Se Yoichi se esforçasse ao máximo, Kakashi teria dificuldades para vencer, mal conseguindo vantagem sem uma vitória fácil. Essa avaliação não levou em consideração o conhecimento de Yoichi sobre a técnica do deus voador do trovão, o que mudaria a opinião de Kakashi se ele soubesse. Yoichi planejou refinar ainda mais o jutsu de reanimação, uma técnica capaz de invocar os mortos de volta à vida e controlá-los, oferecendo chakra infinito sem entender sua fonte. Com a crescente demanda dos negócios e a necessidade de guardas, especialmente com a guerra e o envolvimento do clã Uchiha, era impraticável poupar muitos membros do clã para proteção empresarial. Usar corpos reanimados como guardas aumentaria a segurança sem precisar do controle direto de Yoichi, já que limpar suas consciências permite que outros como Tokugawa, Yuto e Kenji os gerenciem, simplificando as responsabilidades de Yoichi. Enquanto voltava para casa, Yoichi encontrou duas pessoas, uma das quais ele reconheceu, mas não deveria estar ali. Usando o jutsu sensorial, Yoichi detectou 4 ninjas escondidos monitorando a garota ruiva, o que o levou a intervir e sugerir que ela deixasse o território Uchiha. Saindo da casa dos Uchiha, Kushina e Mikoto tinham acabado de sair quando Kushina não conseguiu evitar questionar a viabilidade de um parque de diversões proposto, imaginando se o clã Uchiha consideraria seriamente construí-lo. Não tenho certeza, não é uma decisão minha, respondeu Mikoto, explicando que seu papel era apenas coletar informações, cabendo a outros a tomada de decisões. Kushina invejava a autoridade de Yoichi para tomar decisões tão importantes em uma idade tão jovem, sentindo-se restrita em seus movimentos. Apesar de sua liberdade ser resultado de um treinamento duro, ao avistar Yoichi se aproximando, Kushina o apontou para Mikoto, e as duas mulheres pararam de caminhar para cumprimentá-lo. Antes que pudessem falar, Yoichi perguntou sobre a presença de Kushina no território Uchiha, levando a uma troca estranha onde Kushina se sentiu como uma criança castigada. Não entendo. Por que você está tão contra mim? Eu fiz algo errado? Kushina pretendia simplesmente ir embora, mas seu orgulho não permitiu. Se não recebesse uma resposta clara, ficaria incomodada. Você não fez nada de errado, é só que eu acho isso problemático. Sei que não tem nada a ver com você, mas não quero muita gente me observando perto da minha casa, entendeu? Depois que Yoichi explicou, olhando ao redor, Kushina percebeu que ele estava se referindo ao Anbu monitorando-a. Com essa percepção, seu ressentimento diminuiu. Ninguém gosta de ser observado, e ela particularmente desprezava isso. Se ela fosse à casa dele, os Anbu a seguiriam. Desculpe, não pensei nisso. Está tudo bem. Se quiser ver a mina, pode ir ao hospital de Konoha, onde ela costuma ficar quando voltar. Enquanto Yoichi se preparava para sair, Kushina gritou de repente. Espere um momento. Quando Yoichi se virou, Kushina tirou uma caixa da bolsa e ofereceu a ele. Eu não sabia que Mina tinha ido para a linha de frente. Eu queria muito te agradecer. Acontece que o inconveniente foi minha culpa. Por favor, aceite isso como um símbolo da minha gratidão. Não há necessidade disso. Por favor, pegue. Kushina insistiu teimosamente, empurrando a caixa com certa força nas mãos de Yoichi. Considere isso um pedido de desculpas pelo problema causado. Espere por Mina. Clay. Ao entregar a caixa de presente, Kushina acidentalmente tocou na mão de Yoichi, sentindo uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Kushina prendeu a respiração. Não toque em outra pessoa desse jeito. Yoichi suspirou interiormente e logo 4 Anbu apareceram ao redor de Kushina. 2 verificando sua condição e 2 encarando Yoichi como se estivessem prontos para confrontá-lo. Após avaliar Kushina rapidamente, o Anbu não notou nenhum selo solto. Seu rosto vermelho e seu corpo trêmulo não eram devido a um genjutsu, pois não havia sinais de perturbação de chakra. O que houve, Kushina? Eu não sei. Parece que não há nada de errado. Após uma pausa, Kushina, sentindo-se envergonhada, respondeu. Ela não tinha passado por algo assim, mas tinha dado uma olhada nos livros de Jiraiya para Minato, percebendo rapidamente o que tinha acabado de acontecer. Deve ter sido obra do Yoichi. Nada de errado então. Mas precisamos reportar isso ao Lord Hokage. O Anbu declarou, não observando sinais de genjutsu ou rompimento do selo, sugerindo que Kushina de repente se sentiu mal. Talvez você devesse fazer um check-up no hospital. Não preciso ir ao hospital. Estou bem agora. Foi só uma dor de estômago repentina, mas já melhorei muito. Kushina entrou em pânico ao ouvir a menção do hospital. Passar por um check-up e descobrir que foi apenas uma sensação repentina seria muito embaraçoso. Os outros 2 Anbu então se dirigiram a Yoichi. Yoichi, venha conosco para explicar a situação ao Lord Hokage. Ir com você. Ao ouvir o tom de comando, Yoichi zombou. Que direito você tem de me dar ordens? Yoichi, estamos diretamente sob o comando do Sr. Hokage. Continue falando e você vai sair daqui de 4 hoje. A resposta de Yoichi foi dura. Suas pupilas ficaram vermelhas como sangue quando 3 tomou e começaram a girar, pressionando o Anbu, que desviou o olhar.
Conhecido como a lâmina relâmpago de Konoha, Yoichi fez seu nome em um ano ao realizar inúmeras tarefas difíceis. Enfrentar um oponente tão formidável colocou uma pressão significativa sobre a Anbu. Informaremos o Lord Hokage sobre isso. A Anbu não ousou levar Yoichi à força, deixando apenas uma ameaça antes de escoltar Kushina para longe. Yoichi, desinteressado nas ameaças da Anbu, simplesmente se virou e foi embora. Capítulo 98. Mikoto-san, você deveria considerar outras perspectivas. Se o líder do clã não tivesse enviado alguém para te ajudar, você poderia ter me pedido ajuda, em vez de achar que conseguiria lidar com essas questões sozinho e resistir teimosamente. Diante de uma mulher graciosa e bonita na faixa dos 20 anos, Yoichi, embora muito mais jovem que Mikoto, não se conteve em sua repreensão. Desculpe, Yoichi-san, foi meu. Esqueça, não se incomode em inventar histórias. É tudo pela reputação do Fugaku de qualquer forma. Venha comigo. Yoichi disse para Mikoto, que o seguiu como uma secretária, concordando cuidadosamente com suas palavras. A razão pela qual Mikoto era tão submissa na frente de Yoichi era em parte porque ela havia se envergonhado. Apesar de se perguntar na calada da noite se era um genjutsu ou alguma técnica secreta que a fazia se molhar incontrolavelmente 2 vezes. Ela conhecia bem as técnicas e habilidades de ilusão do clã Uchiha. Existiam técnicas para controlar pessoas com Sharingan, mas nenhuma para fazer alguém se molhar através de genjutsu. Além disso, ela não estava sob nenhum genjutsu naquele momento. Ela também assinou um acordo de compensação depois e agora estava fazendo recados para Yoichi, mudando o relacionamento deles de igual para superior e subordinado. Além disso, Mikoto sentiu que havia cometido 2 erros hoje. Um foi não procurar ajuda de Yoichi quando ela precisava de assistência, o que desperdiçou tempo. O outro foi falar com Kushina, sentindo que Yoichi tinha alguma resistência em relação a Kushina. Assim, ela agiu como uma secretária tímida atrás de Yoichi, aceitando sua palestra. Yoichi-san, sobre Kushina. Não posso falar com ela? Não é que você não possa, mas a identidade dela é um tanto sensível. Talvez você queira pedir conselhos ao líder do clã sobre como agir, e Kushina é protegida por 4 Anbu. Eu entendo. Depois que Mikoto respondeu, ela pensou sobre o significado dos 4 guardas Anbu, indicando uma identidade em comum. Embora ela se desse bem com Kushina, se ficar muito perto pudesse trazer problemas para o clã devido à identidade sensível de Kushina, era melhor evitar. Só estou preocupado com o incômodo, mas se você se der bem com ela, então sermos amigos não será problema. Lembre-se apenas de que você é membro do clã Uchiha e que não sofremos bullying. Ao ouvir as palavras de Yoichi, mesmo que Mikoto não fosse do tipo combativo, ela sentiu um leve orgulho e ficou profundamente comovida. Além disso, se você for me representar em negócios fora da vila, lembre-se de trocar de roupa. Trocar de roupa? O que devo vestir? Trajes ninja e roupas casuais são proibidos. Os primeiros podem ser opressivos, enquanto os segundos parecem casuais demais. Observe o que outros comerciantes vestem e aprenda com eles. Em questões comerciais, você é um comerciante. Yoichi explicou metodicamente a Mikoto, que já havia vivido como estudante ninja e mais tarde dona de casa. Quanto do mundo uma mulher tão protegida poderia ter visto? Se você não tiver certeza do que vestir, posso pedir para alguém preparar algumas roupas para você? Obrigado, Yoichi-san. Mikoto hesitou antes de agradecer. Ela realmente não sabia que tipo de traje era apropriado para um comerciante comum e não saberia o que comprar sozinha. Na mente de Yoichi, imagens já começavam a se formar. Um terno com uma saia curta, meias pretas cobrindo pernas finas. Se Mikoto também usava o cabelo em um único rabo de cavalo e óculos, o pensamento acelerou seu passo. Mais tarde, Yoichi encontrou 2 membros do clã, um homem e uma mulher, nenhum dos quais era ninja, mas pessoas comuns com educação adequada para lidar com contabilidade e fazer recados. Originalmente, Yoichi pretendia pagar-lhes um salário, mas ao saber que estavam ajudando Yoichi, eles recusaram o pagamento, afirmando que o sistema de assistência social Uchiha fornecia o suficiente para que suas famílias vivessem confortavelmente. Apesar da recusa, Yoichi instruiu Mikoto em particular a compensá-los no final do mês antes de partir. Depois que Yoichi foi embora, Mikoto ainda se sentiu surpreso com o respeito do clã por ele, quase rivalizando com o respeito pelo líder do clã. E isso foi somente depois de uma distribuição de assistência social Uchiha. O terceiro Raikage? Tem certeza de que é ele? Hiruzen achou difícil acreditar no relatório da Anbu. Com base nas informações recebidas, está confirmado que o líder é o terceiro Raikage liderando um esquadrão de elite. A Anbu relatou calmamente, mencionando que o clã Yamanaka usava uma técnica secreta para controlar animais voadores para reconhecimento de grandes altitudes. Os suprimentos militares recentemente perdidos da vila devem ter sido todos levados pelo terceiro Raikage. Koharu perguntou, como eles conseguiram transportar as mercadorias? E quanto às técnicas de selagem que aplicamos aos suprimentos? Será que os mestres dos selos os acompanharam? Para garantir a segurança dos suprimentos, Konoha usou técnicas de selagem específicas que somente pergaminhos de armazenamento específicos poderiam suportar. A Anbu respondeu, observações indicam que o terceiro Raikage armazenou todos os bens em um jarro. Ouvindo isso, Omura disse, um jarro. Deve ser o pote de âmbar purificador de Komogakure. Dizem que o usaram para selar o 8 caudas. O terceiro Raikage, liderando um esquadrão de elite para se infiltrar na Terra do Fogo e interceptar nossos suprimentos. Como eles podem ser tão descarados?
Hiruzen estava prestes a criticar a falta de vergonha deles quando se lembrou da tradição invejosa de Komogakure de roubar ou pegar o que quisessem. Não foi a primeira vez que o terceiro Raikage fez algo assim. Ele já havia roubado de Wagakure e agora repetia suas táticas em Konoha. Estrondo. A porta do escritório do Hokage foi repentinamente aberta e Danzou entrou. Danzou, o que te traz aqui? Claro, é sobre o que vocês estão discutindo. Hiruzen, não se esqueça de que a raiz é um poder indispensável dentro da vila. Depois de falar, Danzou colocou um pedaço de informação sobre a mesa e continuou. Estas são informações que a raiz reuniu sobre o esquadrão de elite do terceiro Raikage. Não estão completas, mas podem nos dar alguma vantagem. Além disso, algo semelhante está acontecendo no País da Terra, realizado pelo filho do terceiro Raikage. Hiruzen pegou o pergaminho e viu que a inteligência da raiz cobria vários aspectos do esquadrão do terceiro Raikage, incluindo ninjas sensoriais, dificultando o cerco. Danzou, o que você sugere? Danzou olhou para Hiruzen com um sorriso frio no coração e disse, além de cerco e assassinato, só podemos usar táticas semelhantes contra Komogakure. Você conhece a dificuldade do primeiro método, Hiruzen. Para matar o terceiro Raikage, você teria que agir sozinho. Quanto ao segundo método, a raiz tem informações de que Komogakure mobilizou muitos ninjas para a Terra das Águas Quentes, dificultando a passagem. O escritório do Hokage ficou em silêncio, apenas o som de Hiruzen acendendo um fósforo para seu cachimbo. Ignorar o terceiro Raikage não era uma opção, caso contrário. A aquisição logística de Konoha não poderia ser garantida a menos que ele supervisionasse pessoalmente o transporte. Mas lidar com um esquadrão de elite altamente móvel era desafiador. O segundo método também era problemático. Lidar com o terceiro Raikage era necessário primeiro, para que a vila ninja inimiga não causasse caos na Terra do Fogo, o que levaria à responsabilização do daimyo. Ligue para o Sakumo. Hiruzen não havia terminado de falar quando um ambu bateu e entrou, entregando-lhe um pergaminho de relatório. Ao ler, Hiruzen franziu as sobrancelhas. Kushina visitou o território do clã Uchiha e de repente sentou-se enquanto conversava com Yoichi, não mostrando sinais de afrouxamento do selo ou efeitos de genjutsu. Mas seu rosto estava vermelho e seu corpo tremia levemente. Uchiha tem ideia sobre a Kyuubi? O primeiro pensamento que lhe veio à mente foi este, mas ele então balançou a cabeça negativamente. De acordo com os registros deixados por Tobirama, apenas o Mangekyou Sharingan poderia controlar a 9 caudas. Embora Yoichi fosse um gênio, ele só tinha um Sharingan de 3 Tomoe e Kushina não estava sob nenhum genjutsu. No entanto, essa situação não podia ser ignorada. A aproximação do 9 caudas com os Uchiha era um tabu na vila. Originalmente a Kyuubi foi selada dentro de mito porque Madara controlou a Kyuubi para atacar a vila, que foi então tomada por Hashirama, o primeiro Hokage. Este assunto deve ser rigorosamente guardado. Hiruzen, o que aconteceu? Percebendo a carranca de Hiruzen depois de ler o pergaminho, Danzou não pôde deixar de perguntar por curiosidade. Só um probleminha, vou lidar com isso mais tarde. Hiruzen guardou o pergaminho discretamente. Se Danzou soubesse que isso envolvia Yoichi, ele certamente discutiria. Notifique Sakumo e Orochimaru para virem aqui. Após receber a ordem, a Anbu saiu do escritório do Hokage, e Danzou perguntou, você está planejando que os dois liderem esquadrões ninja de elite contra o terceiro Raikage? A força deles é suficiente, mas será difícil matá-lo. Sakumo, embora fosse um ninja excepcionalmente habilidoso na liberação de vento, teria dificuldades contra o terceiro Raikage. O que você acha? Quantos ninjas seriam necessários para matar o terceiro Raikage? Hiruzen perguntou irritado. Com tantos ninjas, o terceiro Raikage simplesmente fugiria dada a sua mobilidade. Os ninjas de Konoha talvez não conseguissem alcançá-lo. Com um número igual, seria difícil matar o inimigo, especialmente porque o terceiro Raikage poderia lutar contra o 8 caudas por 3 dias. Mesmo que ele agisse pessoalmente, encontrar uma oportunidade seria difícil. Apenas um número equivalente de ninjas de elite excepcionais poderia deter o terceiro Raikage. Enquanto o mantivessem ocupado sem nenhum ganho, ele partiria. Hiruzen não carecia de desejo de matar o terceiro Raikage, só que a oportunidade era pequena. Afastar-se poderia ser perda de tempo, então afastar o inimigo era a melhor escolha. Logo Sakumo e Orochimaru chegaram ao escritório do Hokage. Hiruzen disse diretamente a eles, Sakumo, Orochimaru, tenho uma missão para vocês. Depois de explicar as atividades destrutivas do terceiro Raikage no País do Fogo, os rostos de Sakumo e Orochimaru mostraram seriedade. Orochimaru rapidamente adivinhou a intenção de Hiruzen. Sensei, você planeja fazer com que eu e Sakumo-senpai paremos o terceiro Raikage? Sim, eles também têm ninjas sensoriais, então cercá-los e assassiná-los é irreal. Só precisamos contê-lo e impedir qualquer destruição. Nosso objetivo será alcançado. Hiruzen exalou a fumaça lentamente e continuou. Eles têm 13 pessoas. Sakumo, você e Orochimaru conseguem lidar com 3 esquadrões com confiança? Sakumo pensou por um momento e então disse, se for só para conter o terceiro Raikage, estou confiante. No entanto, espero que o terceiro Hokage forneça apoio em termos de esquadrões ninjas. Sua implicação era clara, ninjas de elite eram necessários. Nessa situação, Chunin seria essencialmente inútil após alguns jutsus devido ao esgotamento de chakra. Sakumo, conte-me seu plano. O trio Inushikasho seria eficaz em conter os subordinados do terceiro Raikage com seu trabalho em equipe. Os clãs Hyuga e Inuzuka podem garantir que não os percamos de vista.
Por fim, espero por ninjas do estilo vento. Vento supera relâmpago. Devido ao seu ambiente geográfico, a maioria dos ninjas de Komogakuri possui natureza relâmpago, então enfrentá-los com ninjas do estilo vento seria mais eficaz. Ninjas da vila são habilidosos em liberar vento. Hiruzen ponderou por um momento, mas não conseguiu nomear muitos. Ninjas com essa natureza de chakra eram raros, e aqueles que dominavam a liberação de vento em um nível excelente eram ainda mais raros. De repente, Hiruzen se virou para Danzou ao seu lado, percebendo que tinha um usuário proficiente de liberação de vento ali. Ele conhecia a força do seu antigo companheiro de equipe. Danzou era especialista em técnicas de liberação de vento em um nível ainda maior do que ele. Danzou sentiu um arrepio na espinha, notando imediatamente o olhar de Hiruzen. Hiruzen, você está tentando me deixar de lado? Tosse, tosse. Danzou reagiu rapidamente, tossindo 2 vezes e mostrando a mão e o olho direito enfaixados, ferimentos que sofrerá recentemente. Embora curados, os curativos permaneceram. Se necessário, eu posso ir. Omura, vendo a condição de Danzou, disse com alguma compaixão. Danzou, seus ferimentos estão curados? Essas feridas são triviais. Koharu também se pronunciou, deixando a vila e a raiz. A vila depende muito da inteligência da raiz, e com seus ferimentos, é melhor não se forçar. Contribuir para a aldeia. Como pode ser considerado forçar? Depois de falar, Danzou olhou para Hiruzen, esperando que ele falasse. No entanto, antes que Hiruzen pudesse responder, Sakumo se antecipou. Terceiro Hokage, espero que Uchiha Yoichi possa se juntar a esta missão. Embora jovem, sua força é considerável e ajudará muito em nossa missão. Quanto aos outros membros do esquadrão, deixarei isso para o terceiro Hokage. Yoichi, ok, vou notificá-lo. Pensando nas informações recentes sobre Kushina, Hiruzen sentiu que também seria uma boa ideia enviar Yoichi em uma missão fora da vila, pelo menos mantendo-o longe dos Jinchuriki da Nove Caudas por um tempo, e imediatamente concordou com o pedido de Sakumo. Capítulo 99. Sakumo-senpai, isso realmente não é uma tarefa fácil. Embora suas palavras contivessem um tom de reclamação, Yoichi ainda se levantou para pegar suas ferramentas ninja. Hiruzen havia planejado inicialmente que Anbu notificasse Yoichi, mas Sakumo, tendo aceitado a missão, assumiu a responsabilidade de informá-lo diretamente no território do clã Uchiha. A força de Yoichiko é confiável. No entanto, peço desculpas por envolvê-lo nesta missão, considerando que o terceiro Raikage pode se envolver diretamente na batalha, e é por isso que eu esperava que Yoichiko se juntasse a ele. Sakumo expressou honestamente suas intenções em relação a Yoichi, sem segundas intenções, puramente por 2 motivos. Yoichi é excepcionalmente forte e com ele, há uma chance de provocar o terceiro Raikage. Tudo bem, eu já estava procurando um motivo para sair da vila por um tempo. Além disso, com a Sakumo-senpai participando da missão, me sinto mais tranquilo. Apesar de dizer isso, Yoichi se preparou cuidadosamente, reunindo remédios e diversas ferramentas ninja. Ele até usou seu uniforme de batalha ninja, algo que Yoichi inicialmente não havia planejado fazer, dada sua já formidável condição física. Mas considerando que o inimigo era o terceiro Raikage, que tinha décadas a mais de experiência com o modo de Chakra Raikton e podia lutar contra o 8 Caudas por 3 dias e 3 noites, era preciso cautela. Após realizar os preparativos completos, Yoichi informou Kenji antes de partir, pedindo-lhe que repassasse mensagens aos chefes de diversas operações comerciais, Mikoto e seus 3 alunos. Ele então deixou o território do clã com Sakumo. Sakumo, por outro lado, tinha pouco a preparar. Após retornar das missões e cumprimentar Kakashi, sua primeira ação foi se preparar para a próxima missão. Somente depois de garantir que estava pronto para qualquer missão, Sakumo se permitiu relaxar um pouco. Ao chegar ao ponto de encontro, os ninjas organizados por Hiruzen estavam todos reunidos. A equipe Inushikasho, liderada por Orochimaru, foi encarregada de conter e deter outros ninjas da nuvem. Os clãs Hyuga, Inuzuka e Aburame, junto com o ninja sensorial, formaram uma equipe de reconhecimento, posicionada na frente e no centro, à esquerda e à direita, responsável por patrulhar em 3 direções e reportar aos ninjas centrais. Finalmente a equipe incluiu Sakumo, Yoichi, Sarutobi Shinozuki, Nakagawa Taki e Akama. Os 3 ninjas enviados por Hiruzen eram todos altamente qualificados. Seu filho mais velho, embora jovem, já era bem conhecido na vila. Nakagawa Taki e Akama também eram Jou Ninja Elite da vila. Todos devem ter clareza sobre a missão. Também organizei nossa formação de viagem. Se não houver objeções, vamos partir. Com isso, os 13 indivíduos imediatamente entraram em ação para começar sua jornada. Até mesmo Yoichi, o mais jovem entre eles, era um Jounin experiente em mais de 100 missões. A equipe contava com a Presa Branca de Konoha, 3 Sannin lendários e este talento em ascensão, a Lâmina Relâmpago de Konoha. Embora a missão fosse conter o terceiro Raikage, Yoichi nutria algum desejo de matar o oponente. Em uma floresta isolada, 12 ninjas da nuvem descansavam. Depois de um tempo, 3 ninjas retornaram e outros 3 saíram para vigiar. As florestas abundantes na Terra do Fogo ofereciam muitos desses locais escondidos, adequados para descanso. Mabuman, houve alguma informação do Killer B? Um homem musculoso e de pele escura perguntou a um ninja da nuvem ao seu lado. Ele era o ninja mais forte da vila, o terceiro Raikage. Estamos na Terra do Fogo há quase meio mês, roubando suprimentos 2 vezes. Konoha não reagiu? O ninja chamado Mabumu balançou a cabeça. Ainda não há notícias do país da Terra.
No entanto, Konoha não tolerará nossas ações por muito tempo. É provável que já tenham despachado alguém, possivelmente até procurando por nossos rastros. Raikage-sama, talvez devêssemos ir mais devagar. Afinal, está aí a Terra do Fogo. Mabumu não estaria tão preocupado se eles estivessem na Terra dos Campos, mas aqui, em território inimigo, Konoha poderia facilmente mobilizar uma grande força para cercá-los. Não se preocupe. Confie nas capacidades sensoriais de B. Se Konoha enviar uma grande força, partiremos imediatamente. Mabumu-senpai, fique tranquila. Usarei meu jutsu sensorial a cada 10 minutos para me manter vigilante. Quem falou foi B de Komogakure, o ninja sensorial mais potente da vila, cujo alcance sensorial superou até mesmo o Byakugan de Konoha. Ao ouvir a garantia de B, Mabumu sentiu-se um pouco aliviado, mas ainda assim perguntou: Raikage-sama, devemos devolver o pote purificador de âmbar primeiro? Vamos esperar mais 7 dias para ver se surge uma terceira oportunidade. O terceiro Raikage disse gravemente: se uma terceira chance surgir, daremos uma lição em Konoha. Se não, retornaremos à Terra das Águas Quentes. Seu temperamento podia ser impetuoso, mas ele não era imprudentemente agressivo. A oportunidade que ele mencionou incluía não apenas saquear suprimentos, mas também emboscar ninjas de Konoha. Caso surgisse uma oportunidade de retaliação, o terceiro Raikage não a desperdiçaria. No entanto, ele não permaneceria na Terra do Fogo apenas por vingança, pois isso não seria adequado a um Raikage. Depois de descansar por um tempo, os ninjas da nuvem gradualmente recuperaram seu chakra e resistência. No entanto, quando B usou seu jutsu sensorial novamente, franziu a testa de repente e rapidamente alertou o terceiro Raikage. Raikage-sama, ninjas estão se aproximando. No entanto, são apenas 3, um dos quais é um ninja sensorial, provavelmente ninjas de Konoha nos procurando. Os jutsus sensoriais podem ser detectados mutuamente, então quando B notou os ninjas de Konoha, eles também o detectaram. Só 3 ninjas? Não descarte a possibilidade de mais seguidores. Raikage-sama, eles estão se aproximando, e agora não há apenas 3, mas 10 ninjas a mais. Dentro do alcance sensorial de B, 10 ninjas adicionais subitamente se materializaram. Mande os guardas retornarem. Depois de falar, o terceiro Raikage perguntou a B: é só isso? Parece que eles não sabem que eu estou liderando o time, pensando que é apenas um esquadrão de elite comum. Se soubessem de sua presença, provavelmente teriam enviado mais ninjas. No entanto, após saquearem os suprimentos, mataram todos os ninjas de Konoha que encontraram, dificultando a coleta de informações úteis. Como está o chakra deles? Após uma análise cuidadosa, B relatou: 2 têm chakra substancial, mas não chegam perto do nível de Raikage-sama. Um tem mais chakra que Mabumu-senpai, mas os 10 restantes são semelhantes. Não parece ser o terceiro Hokage nem o Jinchuriki da 9 caudas. Preparem-se para a batalha. Vamos dar uma lição nesses idiotas de Konoha. Sim, Raikage-sama. Munido dessa informação, o terceiro Raikage confirmou suas suspeitas de que Konoha não sabia de sua presença, enviando por engano um esquadrão ninja de elite para eliminá-los. Infelizmente, o terceiro Hokage calculou mal. Movam-se para as planícies por onde passamos antes. O terceiro Raikage ordenou um movimento, e todos os ninjas da nuvem o seguiram. A maioria precisava de terreno aberto e plano para o combate. Se o terreno estivesse muito obstruído, a força do terceiro Raikage seria a primeira a ser afetada. Ao chegar a um campo aberto, o terceiro Raikage olhou para B, que novamente empregou seu jutsu sensorial, e então apontou para frente. Eles estão aqui. Vários ninjas surgiram na visão do terceiro Raikage. Com ambos os lados tendo ninjas sensoriais, qualquer tática como cerco era inútil. O ninja de cabelos brancos, e ali está Orochimaru, aquele bastardo Uchiha. Ao avistar Yoichi, a raiva do terceiro Raikage aumentou instantaneamente. Este Uchiha, que roubou a técnica secreta para controlar bestas com cauda de Komogakure, destruiu o edifício de técnicas ninja de Komogakure, usou Genjutsu para hipnotizá-lo e quase o matou. Ao vê-lo, a fúria do terceiro Raikage tornou-se incontrolável. Mabumu, cuidado com o Genjutsu daquele Uchiha desgraçado. Hoje eu vou matá-lo. Do outro lado, ao avistar o esquadrão ninja da nuvem, Sakumo também notou a fúria do terceiro Raikage, voltando-se para Yoichi. Yoichi-kun, parece que nosso plano pode funcionar. Antes da partida, o plano, proposto por Yoichi e aceito por Orochimaru, Sakumo consultou a equipe, com Shikaku responsável pelo planejamento. Matar o terceiro Raikage pode ser difícil, mas eles decidiram eliminar os ninjas da nuvem ao redor dele como uma lição. O plano tinha 2 objetivos cruciais: conter efetivamente o terceiro Raikage e eliminar rapidamente os outros ninjas da nuvem. O primeiro foi atribuído a Yoichi e Sakumo, e o último a Orochimaru, Ino Shikasho, Sarutobi Shinozuki, Nakagawa Taki e Akama. Conter o terceiro Raikage era arriscado, então eles tentaram eliminar rapidamente os outros ninjas da nuvem. Caso contrário, até mesmo a presa branca e a lâmina relâmpago de Konoha teriam dificuldade para enfrentar o terceiro Raikage. Yoichi-kun, a decisão é sua. Eu entendo. Yoichi mastigou sua pílula de soldado, preparando-se para restaurar seu chakra, então rapidamente atacou os ninjas da nuvem. Orochimaru seguiu de perto, com outros ninjas de Konoha executando o plano previamente combinado, movendo-se distintamente para cada lado. Katon Gokamekyaku. Reunindo o chakra e pouco antes de alcançar os ninjas da nuvem, Yoichi liberou um mar de chamas de sua boca. A absorção prolongada de energia natural alterou o chakra de Yoichi, combinado com a liberação de calor de Godzilla,
fazendo com que sua liberação de fogo superasse todos os Uchiha. A liberação de fogo é muito ampla, recue. Sem precisar da ordem do terceiro Raikage, os outros ninjas da nuvem imediatamente souberam que deveriam recuar, formando um esquadrão para recuar e evitar a técnica de liberação de fogo. Doton, Doryuju-eki. Orochimaru seguiu com o jutsu, mas o controlou deliberadamente, criando paredes de terra contínuas que dividiam o campo de batalha em duas áreas, com o terceiro Raikage mais perigoso à esquerda. É um sucesso, Sakumo-senpai, Yoichi-kun. Ao ouvir o sinal de Orochimaru, Sakumo e Yoichi, sem hesitar, se envolveram em raios e avançaram na direção do terceiro Raikage. Capítulo 100. O estilo fogo bloqueou a visão, e o estilo terra interrompeu a formação, dividindo o campo de batalha em dois. Dois jutsus separaram completamente a dúzia de ninjas da nuvem em dois grupos. Então, sob a liderança de Orochimaru, os ninjas da folha desencadearam uma série de jutsus, forçando os ninjas da nuvem a recuarem continuamente, impedindo-os de se reagruparem com o terceiro Raikage. Ninjutsu, jutsu dos clones das sombras de Shuriken. Estilo fogo, jutsu da chama majestosa. Estilo do vento, grande avanço. Estilo vento, esfera de vácuo. Ao utilizar esses jutsus, os ninjas da folha direcionaram bem seus ataques, usando o estilo fogo aprimorado pelo estilo vento. Não apenas amplificando o poder dos jutsus do estilo fogo, mas também neutralizando o estilo relâmpago dos ninjas da nuvem. Sob a enxurrada de jutsus consecutivos, a dúzia de ninjas da nuvem foram forçados a recuar continuamente, rapidamente se separando do terceiro Raikage. Entretanto, esses ninjas da nuvem eram elites. Mesmo depois de separados, eles mantiveram sua formação de esquadrão. Mabumu disse friamente: "Você acha que nos separar do Raikage-sama o deixará vulnerável? Que atitude tola! Os ninjas que estão atrasando o Raikage-sama logo estarão mortos. E isso não é problema seu. Mas você, Mabumu da nuvem, ainda cumpre missões com o Raikage na sua idade?" Orochimaru zombou, então mordeu o dedo, espalhando sangue na palma da mão. "Agora, vamos ver quem consegue durar mais tempo." Jutsu de invocação. Estrondo. 3 cobras gigantes apareceram sob Orochimaru. Ele não invocou Manda desta vez. Devido a um problema com o sacrifício da última vez, ele teve um confronto com Manda. Embora a questão da dominância estivesse resolvida, Manda provavelmente ainda estava ressentido. A ocasião significativa de hoje não era o momento para convocar Manda. Essas 3 cobras gigantes deveriam criar oportunidades para as outras, perfeitas para causar caos no campo de batalha, sendo Orochimaru o mais adequado para essa tarefa. Os outros encaravam os ninjas das nuvens com fria determinação. Depois que o campo de batalha fosse novamente dividido, eles se esforçariam ao máximo para matar aqueles ninjas das nuvens. Do outro lado, uma figura violenta e robusta de relâmpago avançou ferozmente, sua velocidade era comparável à do próprio relâmpago, atingindo com força uma figura de relâmpago de natureza semelhante. Os 2 raios eram semelhantes, mas o modo de chakra Raiton do terceiro Raikage, refinado ao longo de décadas, era inimaginavelmente feroz. Somente diante do terceiro Raikage era possível sentir verdadeiramente a pressão indescritível. Estrondo. A figura menor de relâmpago foi lançada voando, colidindo com os 4 dedos do terceiro Raikage, emitindo um som metálico claro ao contato. Após a colisão, Yoichi foi lançado voando e chegou a perder o controle de seu Raijin. Uchiha bastardo, você tem que morrer hoje. O terceiro Raikage, queimando de raiva, tentou persegui-lo, mas um flash de luz branca apareceu no canto do seu olho. Perigo! O clarão de luz fria surgiu, e o terceiro Raikage reagiu a tempo, levantando a mão para bloquear. Chiar! Entretanto, o terceiro Raikage percebeu que antes mesmo que sua mão tocasse a luz branca, o fluxo estrondoso ao redor de sua palma começou a estalar, quase destruindo sua armadura Raiton. É estilo vento. O terceiro Raikage ficou surpreso e no segundo seguinte, aumentou seu fluxo de chakra, os raios ao redor de seu corpo crepitando descontroladamente, dobrando o poder da eletricidade envolvida em sua mão. No segundo seguinte, o terceiro Raikage pretendia fechar o punho em volta da lâmina, mas Sakumo, como se antecipasse isso, rapidamente retirou a presa branca, deixando o Raikage tentando segurar o ar. Cabelo branco e o golpe afiado e arrepiante da lâmina branca. Você deve ser a presa branca de Konoha. O terceiro Raikage perguntou com a voz pesada. Antes da última grande guerra ninja, Komogakure e Konoha haviam assinado um tratado. Embora os Kages de ambas as vilas tenham sido mortos pelos irmãos Ouro e Prata, o tratado foi mantido durante a Segunda Grande Guerra Ninja. O Presa Branca tornou-se famoso durante a Segunda Grande Guerra Ninja e era renomado entre os ninjas da Pedra e Areia. Só Nuvem conhecia esse formidável ninja de Konoha. Ao se reunirem hoje, o terceiro Raikage sentiu a força formidável de Sakumo. Aquele golpe certeiro no estilo vento poderia definitivamente feri-lo se não fosse defendido. Cada um com o seu gosto, desculpas. Mesmo diante de um inimigo que precisava ser eliminado, Sakumo manteve seu respeito pelo oponente. Entretanto, após colidir com o terceiro Raikage, ele recuou para o lado de Yoichi e perguntou: "Você está bem? Meu braço está um pouco dormente, nada sério." Yoichi esfregou o ombro, então cerrou o punho, causando um estalo agudo, e zombou friamente do terceiro Raikage. "Eu pensei que o Raikage lança e escudo mais fortes seria mais forte.
Eu só pratico o modo de Chakra Raikton há menos de 3 anos e você, tendo praticado por 30 anos, não conseguiu nem me ferir. Não vou te chamar de inútil, mas talvez eu devesse me tornar o Raikage. Assim como Ogakuri pode ganhar outro clã de linhagem. Ao ouvir isso, Sakuma olhou para Yoichi. Embora pretendesse que Yoichi provocasse o terceiro Raikage, impedindo-o de resgatar os outros ninjas da nuvem, ele não esperava uma atuação tão exagerada. Pirralho, não vou deixar você morrer tão fácil. O rosto do terceiro Raikage escureceu, raios crepitavam ao redor de seu corpo enquanto ele aumentava sua ativação física ao extremo, com chakra fluindo rapidamente. Sakuma e Yoichi, percebendo isso, fizeram a mesma escolha. Ambos adeptos de Raikton, ao verem o movimento do terceiro Raikage, reagiram naturalmente de forma semelhante. Embora aumentar continuamente o fluxo de chakra e a ativação celular seja doloroso, não conseguir fazê-lo significaria que não conseguiriam acompanhar a velocidade do terceiro Raikage. Yoichi-kun, eu assumo a liderança, você me apoia. Não, deixe-me liderar. Yoichi balançou a cabeça. Não estou tentando ser teimoso. Comparado ao seu estilo vento, Sakuma-senpai, não tenho como romper a armadura Raikton. Se eu estiver apenas dando suporte, até o Sharingan se torna inútil. Enfrentando o inimigo de frente, pelo menos o terceiro Raikage ficaria atento ao seu Sharingan. O terceiro Raikage é difícil. Então, senpai, você precisa encontrar o momento certo. Mesmo que não ataque, você pode impedir o terceiro Raikage de atacar com força total. Não se preocupe, embora ele seja rápido, o Sharingan ainda consegue enxergar. E eu tenho meus próprios métodos. Yoichi disse. Então revelou uma técnica de selamento em sua palma, dada a ele por Mina, uma chave para abrir ligeiramente o selo dos 4 símbolos, permitindo-lhe usar o poder de Godzilla. Com isso, Yoichi pressionou a chave do selo em seu abdômen e a girou levemente. Uma lacuna apareceu no selo dos 4 símbolos, e Yoichi começou a usar o poder de Godzilla. Tendo absorvido o chakra da Kyuubi uma vez e o poder do meteorito 2 vezes, Godzilla começou a desenvolver um reator atômico, aproximando-se da maturidade. O corpo de Yoichi rapidamente passou por mudanças, sua temperatura corporal aumentou, e um brilho roxo surgiu sob sua pele, com seu coração emitindo um zumbido incomum. Até Sakuma ficou chocado ao ver essa transformação. Ele não esperava que o corpo de Yoichi passasse por tal mudança. Embora inseguro com o aumento de força, Sakuma optou por confiar em Yoichi. No segundo seguinte, o raio que o envolvia tornou-se mais fraco, enquanto o brilho da lâmina se tornou mais nítido e ofuscante. Yoichi agachou-se levemente, exalando um hálito quente quase semelhante à liberação de calor, fazendo a grama à sua frente murchar com calor. Antes de atacar, olhou para o Raijin não muito longe. Bang! Uchiha Yoichi moveu o pé, atacando quase simultaneamente com o terceiro Raikage, conseguindo até mesmo puxar a lâmina ninja do chão enquanto atacava. Raijin corte! A lâmina, sob a influência de Uchiha Yoichi, estava extremamente quente. À medida que se aproximava, Uchiha Yoichi inclinou a lâmina. Tendo experimentado a força tremenda, ele sabia que sua força era muito menor que a do terceiro Raikage, sem usar essa técnica para desviar a força. Sua lâmina ninja poderia ter sido arrancada. Estrondo. Um estrondo metálico ensurdecedor ecoou, como se o ar ao redor dele se solidificasse por um instante antes de explodir para fora, lançando pedras pelos ares. Qualquer ninja de força média que se aproximasse enfrentaria primeiro essas pedras, mais fortes que shurikens. Yoichi, sem o estilo vento, não se preocupou com o terceiro Raikage, que após o choque, usou sua imensa força para dobrar o braço de Yoichi. Embora a lâmina ninja não tenha sido derrubada, ela emitiu um som metálico quase tenso. Não subestime o Raikage, seu desgraçado. O terceiro Raikage levantou seu punho, pronto para dar um soco decisivo. Mas assim que ele formou esse pensamento, ele notou um clarão branco ofuscante em sua visão periférica. A repentina sensação de perigo o fez abandonar o ataque e se inclinar para trás. Quando o terceiro Raikage se esquivou, um golpe de lâmina ocorreu imediatamente. Que incômodo! Depois de desviar de 2 golpes consecutivos, Sakuma reconheceu internamente o desafio, admirando silenciosamente a lança mais forte da Vila das Nuvens. Genjutsu do Sharingan. Yoichi aproveitou a oportunidade e olhou nos olhos do terceiro Raikage com seu Sharingan de 3 Tomoe, mas o Raikage rapidamente desviou o olhar. Tendo sido hipnotizado pelo passaporte demoníaco anteriormente, o terceiro Raikage acreditava que ele era o poder do Sharingan. Então ele ficou vigilante contra o Sharingan de Yoichi, não dando chance para Genjutsu. Entretanto, essa distração permitiu que Yoichi acertasse um golpe na garganta do terceiro Raikage. Sakuma também coordenou outro golpe. Espadachins sempre aproveitam as oportunidades, e as técnicas de espada de Yoichi e Sakuma eram ofensivas. Assim que encontravam uma chance mínima, um ataque tempestuoso se seguia. Yoichi não tinha a contenção do samurai. Qualquer coisa que pudesse ferir o inimigo era alvo fácil. Virilha, joelhos, tornozelos, plexo solar, garganta, olhos, nariz. Yoichi, que também praticava o modo de Chakra Raikton, sabia exatamente quais partes do corpo eram difíceis de fortalecer. Sakuma alternava golpes, interrompendo constantemente os ataques do terceiro Raikage. Sempre que o Raikage lançava um movimento mortal contra Yoichi, a presa branca de Sakuma explorava ao máximo as vulnerabilidades do Raikage. Ambos estavam bem cientes do movimento mais forte do terceiro Raikage e não se distanciariam para evitá-lo. Em uma luta corpo a corpo, nem Sakuma nem Yoichi conseguiram se igualar ao terceiro Raikage.
No entanto, juntos conseguiram mantê-lo no poder. A batalha continuou, espalhando-se pelo campo. Meia hora depois, os ninjas de elite da nuvem estavam quase no limite, com 5 derrotados e os 7 restantes percebendo as intenções dos ninjas da Folha. Mas o reagrupamento agora era impossível. Orochimaru e sua equipe não dariam essa chance aos ninjas da nuvem. E como Raikage não havia derrotado o inimigo e vindo em seu auxílio depois de tanto tempo, Mabui começou a ter um mau pressentimento. E se o inimigo tivesse uma força maior por trás? Pensando nisso, Mabumu ficou cada vez mais convencido dessa possibilidade. Sadui, me proteja. Vou encontrar o Raikage. Depois de repelir Shinozuki com o Jutsu, Mabumu disse rapidamente a Sadui: suspeito que a Folha tenha reforços. Pode ser apenas a vanguarda deles nos prendendo. Podemos morrer, mas o Raikage não pode ser sacrificado de jeito nenhum. Usarei a técnica de transferência celestial para mandar o Raikage embora. Ouvindo as especulações e o plano de Mabumu, Sadui concordou. Vá, eu te protegerei com a minha vida. Raiton, pilar de ilusão de relâmpagos. Raiton, tempestade de dispersão. Sadui lançou 2 jutsus em rápida sucessão. O primeiro, uma ilusão para criar uma oportunidade para Mabumu, e o segundo, um jutsu Raiton para impedir que os ninjas da Folha perseguissem Mabumu, permitindo que ele deixasse o campo de batalha. Quando Mabumu chegou ao outro lado, viu o terceiro Raikage sendo segurado por 2 homens. Embora ainda estivesse em vantagem, não conseguiu derrotá-los rapidamente, confirmando suas suspeitas. Raikage-sama. Mabumu gritou e lançou um jutsu Raiton no campo de batalha, forçando Sakumo e Yoichi a recuarem, aproximando-se rapidamente do terceiro Raikage. Raikage-sama, o inimigo pode ter reforços. Pegue o pote glaciado. Eu usarei a técnica de transferência celestial para mandá-lo embora. Não, Mabumu. Não existe Raikage que abandone seus subordinados para fugir. Raikage-sama, se continuarmos assim, ninguém escapará. Esta é uma decisão tomada por todos nós e nossa contribuição para Komogakure. Mabumu, com os olhos arregalados, falou, sem saber por quanto tempo seus companheiros resistiriam. Mas com esses 2 ninjas da Folha segurando o Raikage, e ainda dentro da Terra do Fogo, ninguém escaparia se não saíssem agora. Depressa, Raikage-sama. Depois de falar, Mabumu se preparou para usar a técnica de transferência celestial, decidido a morrer se necessário para mandar o terceiro Raikage embora. Sakumo-senpai, eles estão tentando escapar. É a técnica de transferência celestial de Komogakure. Yoichi, vendo o jutsu de teletransporte se formando sob o terceiro Raikage, imediatamente adivinhou o plano deles. Sakumo pretendia interceptá-lo, mas Mabumu já havia começado a formar selos. Pensando em fugir? Não é tão fácil assim. A transformação de Yoichi espelhava muito a de Godzilla, exceto pela cauda e pelas barbatanas dorsais, começando com um brilho roxo em seus membros. O mesmo de quando Godzilla investiu contra ele. Zumbido, zumbido, zumbido. A luz roxa convergiu para a garganta de Yoichi, que sentiu um calor intenso prestes a explodir. Estrondo. Um raio de luz roxa deslumbrante saiu da boca de Yoichi como um meteoro cruzando o céu, perfurando instantaneamente o braço de Mabumu e do terceiro Raikage que segurava o pote esmaltado. Mabumu. Mas Mabumu, com um buraco enorme no peito, sorriu, formando o último selo com a mão. Teletransporte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.